Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, é um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Minha irmã cortou meu vestido de casamento personalizado de $4.000 para fazer uma fantasia de princesa para a festa de aniversário de sua filha, e depois alegou que foi um acidente quando confrontada. Todos acreditaram em suas mentiras, até que a própria estilista apareceu em nosso jantar de família e expôs a verdade na frente de todos. Eu sou Cassandra, 29, e preciso contar essa história porque o que aconteceu ainda parece surreal. Antes de mergulharmos, diga-nos de onde você está assistindo. E se esta história te tocar, certifique-se de que está inscrito, porque amanhã eu reservei algo extra especial para você. Minha irmã mais nova, Natalie, 26 anos, sempre foi a filha de ouro em nossa família, enquanto eu fui escalada como a irmã mais velha, responsável e chata. Nossos pais, Robert, 58, e Patrícia, 55, passaram a vida inteira inventando desculpas para o comportamento de Natalie e de alguma forma nos transformando em vilões sempre que ela fazia algo errado. Crescendo em nossa pequena cidade de Willowbrook, esse padrão foi estabelecido cedo e nunca mudou. Quando eu tinha 11 anos e Natalie tinha 8, ela quebrou deliberadamente meu projeto de feira de ciências na noite anterior à competição. Eu tinha passado 3 semanas construindo um modelo de vulcão funcional para a feira de ciências regional, ficando acordada todas as noites depois do dever de casa para aperfeiçoar as reações químicas e pintar a montanha de papel machê. Na manhã da competição, encontrei-o esmagado no chão da garagem com pegadas óbvias na lava seca. Quando mostrei aos meus pais o projeto destruído, Natalie imediatamente começou a chorar e alegou que o havia derrubado acidentalmente enquanto procurava sua bicicleta. Apesar do fato de que sua bicicleta não estava em lugar nenhum perto de onde o projeto havia sido cuidadosamente guardado em uma prateleira alta, e apesar das claras evidências de pisoteio deliberado, minha mãe consolou Natalie e me disse que acidentes acontecem. Meu pai apenas deu de ombros e disse: talvez eu devesse ter sido mais cuidadoso sobre onde coloquei coisas importantes. Perdi a feira de ciências naquele dia enquanto Natalie ganhava sorvete por estar chateada com o acidente. Quando eu tinha 14 anos, Natalie entrou no meu quarto e encontrou os $200 que eu tinha economizado de trabalhos de babá durante todo o verão. Eu estava economizando para um violão que desejava há meses, contando cada dólar cuidadosamente e guardando o dinheiro em um lugar que eu achava seguro em minha gaveta de escrivaninha. Natalie pegou o dinheiro e o gastou em maquiagem e roupas da moda no shopping com suas amigas. Depois alegou que achava que era dinheiro da família que ela podia usar. Quando descobri o roubo e a confrontei, ela desabou em lágrimas e correu para nossos pais. Em vez de fazê-la, devolver os itens ou enfrentar quaisquer consequências, minha mãe me sentou para uma palestra sobre compartilhamento familiar e generosidade. Ela disse que, como irmã mais velha, eu precisava ser mais compreensiva com as necessidades de Natalie e que acumular dinheiro enquanto minha irmãzinha não tinha nada era egoísta. Meu pai concordou e sugeriu que talvez essa fosse uma boa lição sobre não ser tão materialista. Eles me fizeram dividir meus ganhos restantes de babá com Natalie para manter as coisas justas. O padrão continuou durante o ensino médio. Quando eu tinha 16 anos, Natalie contou a todos na escola que eu havia colado no meu SAT depois que eu pontuei significativamente mais alto do que ela em seus testes práticos. O boato se espalhou rapidamente por nossa pequena cidade, e até alguns professores começaram a me olhar com suspeita. Quando descobri que Natalie havia iniciado o boato, ela alegou que estava apenas se perguntando em voz alta como alguém poderia melhorar tanto suas pontuações e que ela nunca quis que as pessoas pensassem que eu realmente colei. A resposta dos meus pais foi me dar uma bronca por ser mais humilde sobre minhas concórias e não fazer Natalie se sentir mal consigo mesma. Eles sugeriram que talvez eu devesse dar aulas particulares para Natalie, em vez de exibir minhas pontuações de teste. O boato me seguiu por meses, e acabei tendo que refazer o SAT apenas para provar que minhas pontuações eram legítimas, pagando a taxa com meu próprio dinheiro de trabalho de meio período. Quando chegou a formatura, eu havia obtido uma bolsa de estudos acadêmica integral para a Universidade Estadual, enquanto Natalie mal conseguiu se formar com uma média C. Em vez de celebrar minha conquista, a conversa do jantar de família se concentrou em como precisávamos ser sensíveis aos sentimentos de Natalie e não fazê-la se sentir uma fracassada. Minha mãe realmente sugeriu que talvez eu devesse considerar ficar na cidade para a faculdade para que eu pudesse ajudar a apoiar Natalie durante este momento difícil. Ao longo de tudo isso, meu pai permaneceu em grande parte passivo, raramente intervindo em conflitos, mas sempre apoiando qualquer decisão que minha mãe tomasse em relação a Natalie. Ele parecia ver seu papel como manter a paz em vez de resolver problemas, o que significava permitir o favoritismo de minha mãe e o comportamento cada vez mais mimado de Natalie. Mudei-me para a faculdade aos 18 anos e raramente voltava para casa, exceto nos principais feriados.
A distância me ajudou a ter uma perspectiva sobre o quão disfuncionais eram nossas dinâmicas familiares. Eu me dediquei aos meus estudos, me formando em design gráfico, e trabalhei em meio período em um estúdio de design local para me sustentar. Após a formatura, encontrei um cargo em uma agência de marketing na cidade de Riverside, a cerca de 3 horas de Willowbrook. 2 anos atrás, conheci Daniel, 31 anos, em um evento de networking profissional. Ele trabalha com arquitetura e é tudo o que minha família não é. Honesto, solidário e genuinamente interessado em meu sucesso. Daniel me trata como uma parceira igual e nunca me fez sentir que preciso pedir desculpas por minhas concórias ou diminuir minha luz para deixar os outros confortáveis. Quando ele me pediu em casamento na primavera passada, senti que finalmente estava construindo a vida que sempre sonhei. Para o nosso casamento em outubro, decidi gastar em algo verdadeiramente especial. Eu sempre fui prática com dinheiro, comprando marcas genéricas e comprando em promoções, em parte por causa da minha criação e em parte porque eu queria economizar para coisas importantes. O vestido de noiva parecia a única vez que eu poderia investir em algo bonito só para mim. Encontrei a boutique da Madame Celeste no distrito de arte de Riverside, um pequeno ateliê conhecido por criar vestidos personalizados para noivas exigentes. A própria Madame Celeste, uma mulher elegante em seus 60 anos que havia estudado em Paris, trabalhou comigo para projetar um vestido que era unicamente meu. O vestido apresentava renda francesa feita à mão, delicadas contas de pérolas que capturavam a luz perfeitamente, e uma silhueta que me fazia sentir a melhor versão de mim mesma. O processo de criação levou 4 meses, com vários ajustes e acertos cuidadosos. Madame Celeste tratou cada consulta como se estivéssemos criando uma obra de arte juntos, e de muitas maneiras, estávamos. O custo final foi de $4.000, mais do que eu jamais havia gasto em um único item. Mas eu havia economizado cuidadosamente, e representava tudo o que eu queria para o meu dia de casamento. Elegância, artesanato e uma celebração deste novo capítulo em minha vida. Como o meu apartamento em Riverside era pequeno e não tinha espaço de armazenamento adequado, decidi guardar o vestido pronto na casa dos meus pais em Willowbrook até o casamento. O quarto principal deles tinha um grande closet, com boa circulação de ar e espaço para o vestido pendurar corretamente sem amassar. Essa decisão, que parecia prática na época, acabaria sendo o maior erro que eu poderia ter cometido. Olhando para trás agora, eu deveria ter reconhecido os sinais de alerta com base em nosso histórico familiar. Mas eu estava tão focada na minha felicidade com Daniel e animada com nosso futuro juntas, que esqueci a lição mais importante da minha infância. Nunca dê a Natalie acesso a nada que seja importante para você. Preparar e narrar esta história nos tomou muito tempo. Portanto, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora de volta à história. Mudar-me para Riverside tinha sido a melhor decisão da minha vida. Pela primeira vez, eu estava cercada por pessoas que valorizavam o trabalho duro e a criatividade, em vez de drama e manipulação. Meus colegas na Sterling & Associates Marketing respeitavam minhas habilidades de design e ideias inovadoras. Em 18 meses, fui promovida a designer criativa sênior e liderei campanhas para grandes clientes regionais. O contraste entre minha vida profissional e minhas dinâmicas familiares não poderia ter sido mais gritante. No trabalho, quando apresentei uma campanha bem-sucedida, minha chefe, Jennifer, reconhecia publicamente minhas contribuições e discutia oportunidades de avanço. Quando os clientes solicitavam especificamente trabalhar comigo novamente, isso era visto como um testemunho de minhas habilidades. Ninguém tentava diminuir minhas concórias ou sugerir que eu deveria esconder meu sucesso para fazer os outros se sentirem melhor. Vivendo em meu próprio apartamento no distrito de artes de Riverside, eu havia criado um espaço que realmente refletia quem eu era. As paredes exibiam minhas peças de design favoritas e fotografias de artistas locais. Eu tinha um espaço de trabalho dedicado, onde podia fazer projetos freelancers e empreendimentos criativos pessoais. Pela primeira vez em minha vida, eu podia deixar algo valioso à mostra sem me preocupar que alguém o destruísse por ciúme ou despeito. Eu também havia construído amizades genuínas com pessoas que compartilhavam meus interesses e valores. Meu grupo de amigos consistia em outros criativos, fotógrafos, designers gráficos, escritores e artistas que entendiam a dedicação necessária para construir uma carreira no campo criativo. Nós apoiávamos os projetos uns dos outros, celebrávamos sucessos juntos e fornecíamos feedback honesto sem agendas ocultas. Era revigorante ter relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de obrigação familiar. Quando conheci Daniel, no Riverside Creative Professionals Mixer anual, quase não acreditei que alguém como ele pudesse se interessar por mim. Crescer com Natalie me havia condicionado a esperar que qualquer atenção ou boa fortuna de alguma forma fosse tirada ou diminuída. A abordagem de Daniel era completamente diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Ele era genuinamente curioso sobre meu trabalho, fazendo perguntas ponderadas sobre meu processo de design e os desafios de trabalhar com diferentes clientes.
Quando mencionei um projeto de branding particularmente difícil em que estava trabalhando, ele não tentou oferecer soluções ou mudar de assunto. Em vez disso, ele ouviu atentamente e fez perguntas de acompanhamento que mostraram que ele estava realmente prestando atenção. Ao final de nossa primeira conversa, senti que ele me via como uma pessoa completa, em vez de alguém cujo papel principal era acomodar os outros. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente ao longo de vários meses. Daniel nunca me fez sentir que eu estava competindo por sua atenção ou andando na ponta dos pés para manter seu interesse. Ele celebrava minhas vitórias profissionais sem tentar torná-las sobre si mesmo. Quando consegui uma grande conta com uma rede de resorts de luxo, ele me levou para jantar especificamente para comemorar minha conquista. Ele não mencionou suas próprias realizações profissionais, nem tentou redirecionar a conversa. A noite inteira foi para reconhecer meu sucesso. A família de Daniel também foi refrescante. Seus pais, ambos professores aposentados, me trataram com calor e interesse genuíno desde nosso primeiro encontro. Eles perguntavam sobre minha carreira, lembravam detalhes de conversas anteriores e nunca sugeriram que eu deveria diminuir minha personalidade ou conquistas. Sua irmã Amy, uma enfermeira praticante, tornou-se uma amiga próxima que compartilhava meu amor por caminhadas e fotografia. Os encontros familiares eram eventos relaxados, onde todos contribuíam para as conversas e ninguém dominava a atenção. O contraste com minha própria família tornou-se ainda mais aparente quando Daniel e eu ficamos noivos. Seu pedido foi atencioso e pessoal. Ele havia projetado um anel personalizado incorporando elementos que refletiam ambas as nossas personalidades. Quando ligamos para a família dele para compartilhar a notícia, eles ficaram genuinamente animados e imediatamente começaram a perguntar sobre nosso cronograma e como poderiam ajudar no planejamento. Quando liguei para meus pais para anunciar nosso noivado, a resposta foi notavelmente diferente. O primeiro comentário da minha mãe foi se Natalie já sabia, e o segundo foi uma preocupação sobre como um casamento poderia afetar os sentimentos de Natalie, já que ela ainda estava solteira. A contribuição do meu pai foi um aviso sobre os custos dos casamentos e se eu tinha pensado cuidadosamente o suficiente nas implicações financeiras. Ninguém perguntou sobre a proposta de Daniel ou expressou felicidade com a minha notícia. O período de noivado revelou ainda mais sobre como a minha família via o meu papel. Cada conversa sobre os planos do casamento, de alguma forma, tornava-se sobre as necessidades ou sentimentos de Natalie. Quando mencionei procurar locais, a minha mãe sugeriu que eu escolhesse algo modesto para que Natalie não se sentisse pressionada a ter um casamento caro quando chegasse a sua vez. Quando falei sobre a lista de convidados, houve discussões detalhadas sobre quais amigos de Natalie deveriam ser convidados para evitar mágoas. O mais frustrante foi a suposição da minha mãe de que Natalie seria automaticamente a minha dama de honra. Quando mencionei que estava a considerar pedir à minha colega de quarto da faculdade, Rebecca, que tinha sido a minha amiga mais próxima durante mais de uma década, a minha mãe ficou genuinamente confusa. Ela não conseguia entender por que eu escolheria alguém de fora da família quando tinha uma irmã. O facto de Natalie e eu mal falarmos e termos valores completamente diferentes parecia irrelevante para ela. Planejar o casamento tornou-se um exercício em manter limites que eu nunca tinha estabelecido com sucesso antes. O apoio de Daniel foi crucial durante este período. Ele ajudou-me a reconhecer quando as exigências da minha família eram irracionais e deu-me a confiança para tomar decisões com base no que nós queríamos, em vez do que evitaria o drama familiar. A experiência de comprar o vestido ilustrou perfeitamente a diferença entre a minha vida antiga e a nova. Quando fui a boutiques em Riverside, com as minhas amigas Rebecca e Jessica, elas concentraram-se em ajudar-me a encontrar algo que me fizesse sentir bonita e confiante. Elas ofereceram opiniões honestas sobre o caimento e o estilo, respeitando as minhas preferências pessoais. A experiência foi colaborativa e de apoio. Quando a minha mãe e Natalie se juntaram a mim para uma viagem de compras a uma loja de noivas em Willowbrook, a dinâmica foi completamente diferente. Natalie dominou a conversa, oferecendo críticas a cada vestido que eu experimentava e fazendo comentários sobre o que ficaria melhor no seu tipo de corpo. A minha mãe passou a maior parte do tempo a gerir os sentimentos de Natalie, em vez de se concentrar em ajudar-me a encontrar o vestido certo. Quando experimentei um vestido que amei, a resposta imediata de Natalie foi que eu estava a esforçar-me demais, e que algo mais simples seria mais apropriado para alguém da minha idade. Depois dessa viagem de compras, decidi lidar com a seleção do vestido de forma independente. Eu não queria que a escolha do meu vestido de noiva fosse influenciada pelo ciúme de Natalie ou pela necessidade da minha mãe de evitar conflitos. Essa decisão levou-me à boutique da Madame Celeste, onde eu podia concentrar-me puramente em criar algo bonito, sem drama familiar. O processo de desenhar o meu vestido com a Madame Celeste foi transformador. Ela tratou o projeto como uma colaboração entre artista e cliente, incorporando as minhas ideias enquanto oferecia a sua experiência sobre construção e elementos de design.
Cada prova era agendada com bastante antecedência, e ela nunca apressava o processo, nem me fazia sentir como se estivesse a ser exigente por querer detalhes específicos. O vestido que emergiu deste processo foi mais bonito do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. A renda francesa tinha um padrão intrincado que capturava a luz lindamente, e os bordados de pérolas eram posicionados para realçar as linhas naturais do vestido. Quando vesti o vestido completo para a última prova, senti-me transformada. Pela primeira vez na minha vida, eu estava a usar algo que tinha sido criado especificamente para mim, com atenção a cada detalhe que importava para mim. O orgulho da Madame Celeste no seu trabalho era evidente enquanto ela fazia os ajustes finais. Ela explicou que cada vestido que ela criava era único, desenhado especificamente para o corpo e a personalidade da noiva. Ela nunca fazia dois vestidos idênticos, vendo cada projeto como uma obra de arte personalizada. Quando expressei preocupação sobre como armazenar o vestido corretamente até o casamento, ela forneceu instruções detalhadas sobre temperatura, umidade e manuseamento. A decisão de guardar o vestido na casa dos meus pais parecia lógica na altura. O meu apartamento em Riverside tinha espaço limitado no armário, e o vestido precisava de ser pendurado corretamente para manter a sua forma. O armário do quarto principal dos meus pais era espaçoso e com controle climático, parecendo a solução perfeita. Transportei cuidadosamente o vestido para Willowbrook, pendurando-o num saco de proteção para vestuário no centro do armário, onde teria bastante espaço. Olhando para trás, percebi que esta decisão representava a minha esperança contínua de que a minha família pudesse ser confiada com algo importante para mim. Apesar de anos de evidências em contrário, uma parte de mim ainda queria acreditar que os meus pais protegeriam algo que importava para mim e que Natalie respeitaria os limites quando se tratava dos preparativos do meu casamento. O vestido pendurado naquele armário representava mais do que apenas vestuário de casamento. Simbolizava a minha transformação de irmã mais velha, negligenciada, para uma mulher bem-sucedida que tinha construído a sua própria vida e encontrado amor genuíno. Representava minha capacidade de investir em algo bonito para mim mesma, sem culpa ou justificativa. Mais importante ainda, representava a minha esperança de que eu pudesse partilhar momentos importantes com a minha família, sem o drama e a manipulação habituais. Em 3 semanas, essa esperança seria completamente destruída, de uma forma que eu nunca poderia ter antecipado. 3 semanas antes do meu casamento, Natalie ligou-me numa terça-feira à noite, enquanto eu revia os detalhes finais da restauração com Daniel. A sua voz tinha aquela qualidade ofegante particular que assumia quando ela estava animada com algo e falava mais rápido do que o habitual. Cassie, não vais acreditar no que aconteceu, disse ela, usando o apelido de infância que eu tinha pedido para ela parar de usar anos atrás. Lembras-te de como tenho estressado com a festa da princesa da Lily? Bem, encontrei a solução mais incrível, e ela terá o aniversário mais mágico de sempre. A filha de Natalie, Lily, estava a fazer 6 anos, e de acordo com as atualizações semanais da minha mãe, esta festa de aniversário tinha se tornado o foco total de Natalie nos últimos 2 meses. Natalie estava desempregada desde que o pai de Lily tinha ido embora há 18 meses, e ela estava a viver com os meus pais enquanto supostamente procurava trabalho. A realidade era que ela passava a maior parte do tempo nas redes sociais, a reclamar da sua situação e a planear eventos elaborados que não podia pagar. Que ótimo, disse eu, colocando o telefone em altifalante para que Daniel pudesse ouvir enquanto eu continuava a rever os nossos contratos com os fornecedores. Tenho a certeza que a Lily vai adorar o que quer que planeis. Oh, vai adorar, continuou Natalie, e eu podia ouvir a presunção a infiltrar-se na sua voz. Tenho procurado em todo lado o vestido de princesa perfeito para ela usar, mas tudo o que há nas lojas é tão barato e de mau gosto. Sabes como a Lily é exigente com tecidos e detalhes. Ela tem um gosto tão refinado para uma menina tão pequena. Este era um comportamento clássico de Natalie, projetando sofisticação adulta na sua filha de 6 anos para justificar compras caras que ela não podia pagar. Lily era uma criança doce, mas estava feliz a brincar com caixas de cartão e roupas de fantasia de lojas de segunda mão. O gosto refinado existia apenas na imaginação de Natalie e no seu desejo de competir com outras mães nas redes sociais. Tenho a certeza que vais encontrar algo perfeito, disse eu distraidamente, a escanear a lista final de entregas do florista. Talvez procures em algumas das boutiques infantis em Riverside. Elas podem ter mais opções do que as disponíveis em Willowbrook. Na verdade, Natalie disse, e algo no seu tom fez-me levantar os olhos dos papéis. Eu já encontrei a solução perfeita. Estava na casa da mãe e do pai hoje a ajudar com alguma limpeza, e subi para organizar os armários. Quando vi o teu vestido de noiva lá pendurado, tive a ideia mais brilhante. O meu sangue gelou. Daniel olhou para mim com preocupação enquanto via a minha expressão mudar. Senti como se tivesse sido subitamente mergulhada em água gelada. Cada nervo do meu corpo alertado para o perigo. O que queres dizer? Perguntei cuidadosamente, esperando ter mal compreendido o que ela estava a insinuar.
Bem, o teu vestido é absolutamente deslumbrante. E tem toda aquela renda linda e os bordados que seriam perfeitos para um traje de princesa. Estava a pensar que podia simplesmente tirar um pouco do tecido e da bainha para fazer o vestido mais incrível para a Lily. Há tanto material lá, e honestamente, nunca notaria se eu pegasse só um bocadinho. Levantei-me tão depressa que a minha cadeira caiu para trás, o som ecoando pelo meu apartamento. Daniel moveu-se imediatamente para o meu lado, pondo uma mão firme no meu ombro enquanto observava o meu rosto. Natalie, absolutamente não, disse eu, a minha voz mais áspera do que eu pretendia. Esse vestido custou $4.000 e é feito à medida para o meu casamento. Não podes tirar nenhuma parte dele para nada. Ah, vamos lá, Cassie, disse ela, e eu podia ouvi-la a revirar os olhos pelo telefone. Não sejas tão dramática. Não estou a falar de estragar o teu vestido precioso. Só preciso de um bocadinho da renda e talvez de algumas daquelas pérolas. Há material suficiente para 10 vestidos de noiva. Estás a ser egoísta por causa de alguns centímetros de tecido. Não se trata da quantidade de tecido, disse eu, a lutar para manter a voz calma. É o meu vestido de noiva. Foi feito especificamente para mim, e cada detalhe foi cuidadosamente planeado. Não podes tirar nenhuma parte dele. Mas ele está ali parado sem fazer nada, choramingou Natalie, a sua voz a assumir o tom mimado que usava quando não conseguia o que queria. O teu casamento é daqui a 3 semanas, e a festa da Lily é este sábado. Prometo que serei super cuidadosa e só pegarei o que precisar de locais onde não se note. Daniel estava a fazer gestos urgentes com as mãos, encorajando-me a ser firme na minha recusa. Eu sabia que ele tinha razão, mas uma parte de mim já estava a calcular se poderia haver algum compromisso que funcionasse. Este era o velho padrão. Natalie faria um pedido irracional. Eu recusaria e depois gradualmente convenceria-me a encontrar um meio termo para evitar conflitos. A resposta é não, Natalie, disse eu firmemente. Encontra outra solução para o disfarce da Lily. Há imensos vestidos de princesa disponíveis online ou nas lojas que seriam perfeitos para a festa de uma menina de 6 anos. Estás a ser ridícula, rosnou ela, a voz a endurecer. É só tecido e eu sou família. Depois de tudo que a mãe e o pai fizeram por ti ao longo dos anos, é assim que lhes pagas, recusando-te a ajudar a tua própria sobrinha a ter um aniversário especial. O jogo de culpa estava a começar, no horário. Em seguida viriam as lágrimas, seguidas de acusações de que eu me importava mais com coisas materiais do que com relações familiares. Eu tinha visto esta performance inúmeras vezes ao longo da nossa infância e geralmente terminava comigo a ceder para manter a paz. O meu vestido de noiva não tem nada a ver com o que a mãe e o pai fizeram por mim, disse eu. E ajudar a Lily a ter um aniversário especial não requer destruir o meu vestido de noiva. Compra-lhe um disfarce numa loja como todos os outros pais fazem. Não consigo pagar o tipo de vestido que ela quer, disse Natalie, a voz a começar a falhar com o que parecia ser lágrimas. Sabes, estou a passar por dificuldades financeiras agora. Estou só a pedir um pouco de ajuda à minha irmã. Por que estás a ser tão cruel? Daniel abanou a cabeça vigorosamente e murmurou. Não cedas. Enquanto via a minha resistência a enfraquecer. Ele tinha testemunhado o suficiente das táticas de manipulação da minha família para reconhecer o que estava a acontecer. Não estou a ser cruel, disse eu. Estou a proteger algo que é importante para mim. Há outras formas de tornar a festa da Lily especial que não envolvem o meu vestido de noiva. Tudo bem, disse Natalie friamente. Acho que agora sei onde estou contigo. Não esperes que eu me esforce para te ajudar com nada no futuro. E não me culpes quando a festa da Lily for arruinada porque a sua tia foi demasiado egoísta para partilhar. A linha ficou muda. Fiquei ali a segurar o telefone, a tremer com uma mistura de raiva e ansiedade. Daniel envolveu-me os braços e eu apoiei-me no seu suporte. Fizeste a coisa certa, disse ele suavemente. Ela estava completamente fora de si ao sequer perguntar. Eu sei, eu disse. Mas a dúvida já estava se instalando. Mas e se ela estiver certa? E se eu estiver sendo egoísta? É apenas tecido e Lily é inocente em tudo isso. Não é apenas tecido, Daniel disse com firmeza. É o seu vestido de noiva que você economizou e mandou fazer sob medida. O fato dela não conseguir ver por que isso é importante diz tudo sobre ela, não sobre você. Tentei afastar a conversa da minha mente e focar em terminar os preparativos do nosso casamento. Mas nos dias seguintes, me peguei duvidando da minha decisão. Talvez eu pudesse ter me oferecido para ajudar a pagar por uma fantasia em vez de recusar categoricamente. Talvez houvesse algum compromisso que eu não tivesse considerado. Na sexta-feira à noite, a culpa estava me consumindo. Imaginei Lily decepcionada com sua fantasia, enquanto suas primas e amigas usavam vestidos elaborados. Imaginei Natalie lutando para criar algo especial com recursos e habilidades limitados. Acima de tudo, eu temia o drama familiar que inevitavelmente resultaria desse conflito. No sábado de manhã, o dia da festa de Lily, recebi uma mensagem da minha mãe. Espero que você esteja feliz. Lily está chorando porque sua fantasia desmoronou. A família deveria vir em primeiro lugar.
A mensagem me atingiu como um soco no estômago. Passei o dia alternando entre a culpa pela decepção de Lily e a raiva por ter sido manipulada. Daniel tentou me tranquilizar, mas percebi que ele estava frustrado com o comportamento da minha família e com minha tendência a absorver suas chantagens emocionais. No domingo à noite, decidi que precisava verificar meu vestido e garantir que ele ainda estivesse pendurado em segurança no closet dos meus pais. Algo no tom determinado de Natalie durante nossa conversa por telefone me incomodava o fim de semana todo. Dirigi até Willowbrook depois do trabalho, planejando jantar rapidamente com meus pais e verificar se meu vestido estava intocado. Ao chegar em casa, meus pais estavam na sala assistindo televisão. Minha mãe me cumprimentou com seu habitual acolhimento morno e meu pai mal levantou os olhos do jornal. A atmosfera parecia tensa, como se eles estivessem discutindo algo desagradável antes da minha chegada. "Onde está Natalie?" perguntei, notando que o carro dela não estava na garagem. "Ela e Lily foram tomar sorvete", disse minha mãe secamente. A festa foi desafiadora ontem. Decidi não pedir detalhes sobre a festa e, em vez disso, subi para verificar meu vestido. O quarto principal estava escuro e acendi a luz ao me aproximar do closet. Tudo parecia normal da porta. Meu vestido ainda estava pendurado em seu saco protetor no centro do closet. Mas à medida que me aproximava, algo parecia errado. O saco protetor parecia murcho, como se não estivesse sustentando adequadamente a estrutura do vestido. Meu coração começou a acelerar enquanto eu destrancava cuidadosamente a capa protetora. O que encontrei lá dentro me fez parar de respirar por vários segundos. Meu vestido de noiva estava pendurado ali, mas não era mais o vestido que eu tinha deixado. Um terço inferior da saia havia sido completamente cortado, deixando bordas irregulares onde a renda francesa havia sido cortada. O intrincado trabalho de miçangas ao redor do corpete havia sumido, com lacunas óbvias onde pérolas e cristais haviam sido removidos. Uma manga inteira havia sido cortada no ombro, e a outra havia sido encurtada para 3/4 de comprimento. O vestido que levou 4 meses para ser criado, que foi projetado especificamente para o meu corpo e para o meu dia de casamento, havia sido massacrado em um remanescente irreconhecível. O que restava era tecido suficiente para ser qualificado como um vestido, muito menos o elegante vestido que eu planejava usar em 3 semanas. Fiquei ali olhando para a destruição, minha mente lutando para processar o que estava vendo. Isso não foi pegar um pouco de tecido ou adorno emprestado. Isso foi destruição deliberada e sistemática que claramente levou horas para ser realizada. Alguém havia cuidadosamente cortado cada detalhe bonito que tornava o vestido especial, deixando apenas a estrutura básica. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava fotos com meu celular, documentando os danos de todos os ângulos. A evidência era clara. Isso havia sido feito com tesouras ou navalhas de tecido, e quem quer que o tenha feito levou seu tempo para remover elementos específicos em vez de fazer cortes rápidos e apressados. À medida que o choque inicial diminuía, a raiva começou a aumentar no meu peito. Isso não foi um acidente ou um momento de julgamento equivocado. Esta foi uma destruição calculada, projetada para causar o máximo de dano, mantendo a plausibilidade de negação. Natalie conseguiu exatamente o que queria, apesar da minha recusa, e ela se certificou de que eu não pudesse usar meu vestido para seu propósito original. Fechei cuidadosamente o saco protetor e desci as escadas com as pernas instáveis. Meus pais ainda estavam na sala, mas algo na minha expressão deve ter lhes alertado que algo estava errado. O que aconteceu com o meu vestido de noiva? Perguntei baixinho, levantando meu celular para mostrar as fotos que tirei. O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber sobre o tipo de batalha que eu estava prestes a enfrentar. O rosto da minha mãe ficou pálido quando ela viu as fotos no meu celular, mas sua expressão rapidamente mudou de choque para algo que parecia quase resignação. Meu pai olhou brevemente as imagens, antes de desviar o olhar, sua mandíbula se contraindo de uma maneira que sugeria que ele já sabia o que havia acontecido. "Oh, querida", disse minha mãe suavemente, sua voz assumindo aquele tom condescendente que ela usava quando estava prestes a dar notícias indesejadas. "Eu estava me perguntando quando você descobriria isso?" Natalie nos disse que houve um pequeno acidente com seu vestido. "Um pequeno acidente", repeti, minha voz subindo apesar dos meus esforços para manter a calma. "Mãe, olhe essas fotos. Isso não é um acidente. Alguém cortou sistematicamente todo o meu vestido de noiva." Meu pai se mexeu desconfortavelmente em sua poltrona reclinável, mas não levantou os olhos do jornal. Essa era sua resposta padrão para conflitos familiares. Presença física sem engajamento emocional. Ele havia aperfeiçoado a arte de estar na sala sem realmente participar de conversas difíceis. "Bem", minha mãe continuou, acomodando-se em sua cadeira como se estivéssemos discutindo danos domésticos menores. Natalie explicou o que aconteceu. Ela disse que estava apenas tentando pegar um pedacinho de renda para a fantasia de Lily,
mas o tecido começou a se desfiar quando ela cortou. Você sabe como esses materiais finos podem ser delicados. Uma vez que começou a se desfazer, não havia muito que ela pudesse fazer para impedir. Olhei para minha mãe com incredulidade. As fotos mostravam claramente cortes limpos e deliberados e a noção sistemática do trabalho de miçangas. Não havia evidência de desfiamento ou danos acidentais. Alguém havia passado um tempo considerável desmontando cuidadosamente meu vestido peça por peça. Não foi isso que aconteceu, eu disse, mostrando as fotos novamente. Olhe esses cortes. Eles são limpos e precisos. Alguém usou navalhas de tecido para remover seções específicas. O trabalho de miçangas foi arrancado pérola por pérola. Isso levou horas de trabalho deliberado. Cassandra, você está se exaltando por algo que não pode ser mudado, disse minha mãe com um suspiro. Natalie se sente péssima com o que aconteceu. Ela tem chorado o fim de semana todo por ter estragado seu vestido. A última coisa que ela precisa é você atacando-a quando ela já está devastada. O padrão familiar estava começando. Os sentimentos de Natalie eram a prioridade, enquanto o dano real que ela causara era minimizado. A resposta da minha mãe ignorou completamente a gravidade do que havia sido feito e imediatamente mudou o foco para proteger Natalie de consequências. Onde está Natalie agora? Perguntei. Quero falar com ela diretamente sobre isso. Ela e Lily foram ficar na casa da amiga dela, Carmen, por alguns dias, disse meu pai, ainda sem me olhar. Ela estava muito chateada para estar aqui quando você veio. Ela sabia que você ficaria com raiva. O fato de Natalie ter saído de casa preventivamente me disse tudo o que eu precisava saber sobre se isso havia sido um acidente. As pessoas não se escondem de membros da família quando cometem erros genuínos. Elas se desculpam e tentam consertar as coisas. Então, ela destruiu meu vestido de noiva e depois fugiu em vez de me encarar. Como isso apoia a história de que foi um acidente? Perguntei. Ela não está fugindo, disse minha mãe defensivamente. Ela está te dando tempo para esfriar a cabeça para que vocês possam discutir isso racionalmente quando você não estiver tão emocional. Natalie sabe como você fica quando está chateada com coisas materiais. A desqualificação da minha reação como sendo emocional sobre coisas materiais foi particularmente dolorosa. Não se tratava de materialismo. Tratava-se de respeito, limites e a destruição deliberada de algo insubstituível que tinha um profundo significado pessoal. Isso não é sobre coisas materiais, eu disse, lutando para manter minha voz firme. Isso é sobre Natalie destruir deliberadamente meu vestido de noiva depois que eu disse especificamente que ela não podia usar nenhuma parte dele. Isso é sobre ela não ter respeito pelos meus limites ou pela minha propriedade. Agora você está apenas sendo dramática, disse minha mãe com um aceno de mão. É um vestido, Cassandra. Sim, foi caro. E sim, é lamentável que ele tenha sido danificado, mas você está agindo como se Natalie tivesse cometido algum tipo de crime. Ela estava tentando tornar o aniversário da filha dela especial com recursos limitados. Com certeza, você pode entender isso como uma motivação. A reformulação foi magistral e desanimadoramente familiar. A destruição do meu vestido por Natalie foi agora caracterizada como uma tentativa compreensível de ser uma boa mãe, enquanto minha chateação por ter minha propriedade destruída foi pintada como superficial materialismo. Entender a motivação dela não desculpa o que ela fez, eu disse. E não muda o fato de que eu disse especificamente não, e ela o fez de qualquer maneira. Ela agiu pelas minhas costas e destruiu algo que não pode ser substituído. Meu pai finalmente levantou os olhos do jornal, mas sua expressão sugeria que ele queria que essa conversa terminasse em vez de chegar a qualquer tipo de resolução. Talvez devêssemos todos dar um passo atrás e pensar sobre o que é realmente importante aqui, disse ele em um tom medido que ele usava quando queria soar razoável, evitando tomar partido. Seu casamento é em 3 semanas. Em vez de focar no que deu errado, talvez devêssemos focar em encontrar uma solução. Esse era o comportamento clássico de pai. Ele reconheceu que um problema existia sem abordar quem era o responsável ou quais consequências deveriam seguir. Ele se especializou em tratar conflitos familiares como desastres naturais que ninguém poderia ter prevenido ou controlado. A solução teria sido Natalie respeitar minha decisão quando eu disse não, eu disse. Mas como isso não aconteceu, a solução agora é que ela assuma a responsabilidade pelo que fez e descubra como consertar isso. E como exatamente você espera que ela faça isso? Perguntou minha mãe, sua voz assumindo um tom de irritação. O vestido está danificado. Natalie não tem $4.000 para substituí-lo. O que você quer que ela faça? Voltar no tempo e desfazer o que aconteceu? A pergunta foi projetada para tornar qualquer expectativa de responsabilidade parecer irracional. Ao focar na incapacidade de Natalie de compensar totalmente os danos, minha mãe estava implicando que buscar quaisquer consequências era inútil e vingativo. Eu quero que ela admita o que realmente fez em vez de alegar que foi um acidente, eu disse. Eu quero que ela peça desculpas por ter agido pelas minhas costas depois que eu disse não.
E eu quero que ela assuma alguma responsabilidade por encontrar um vestido substituto em vez de me deixar lidar com essa crise 3 semanas antes do meu casamento. Você está sendo completamente irrealista, disse minha mãe bruscamente. Natalie é uma mãe solteira sem renda morando em nossa casa. Ela não pode magicamente arranjar milhares de dólares para um vestido substituto. E, francamente, acho que você está sendo egoísta ao esperar que ela se falisse por um erro. A palavra erro foi particularmente insultuosa, dada a evidência de destruição deliberada, mas apontar isso novamente resultaria apenas em outra rodada de desculpas e desvios. Decidi tentar uma abordagem diferente. Você viu a fantasia da Lily na festa ontem? Eu perguntei. Meus pais trocaram um olhar que confirmou que eles realmente tinham visto como os materiais do meu vestido tinham sido usados. Depois de um momento, minha mãe assentiu a contragosto. Era muito elaborado, ela admitiu. Natalie trabalhou muito para fazer algo especial para Lily. Você pode descrever para mim? Insisti. Meu pai pigarreou desconfortavelmente. Tinha muito trabalho de detalhe. Renda, miçangas, esse tipo de coisa. A admissão pairou no ar entre nós. Ambos tinham visto a fantasia que claramente foi feita com os materiais do meu vestido de noiva, mas ainda assim estavam apoiando a história de que isso tinha sido um acidente. Então vocês viram uma fantasia feita de renda francesa e miçangas, sabendo que meu vestido foi feito de renda francesa e miçangas. E vocês ainda acreditam que isso foi um desfiamento acidental? Perguntei. O importante é que Lily teve uma linda fantasia para a festa dela, minha mãe disse firmemente. E o estrago no seu vestido está feito. Nada que façamos agora mudará isso. Essa resposta encapsulou perfeitamente a abordagem da minha família para a resolução de conflitos. Os objetivos do perpetrador tinham sido alcançados. O dano era irreversível. Então, a vítima deveria simplesmente aceitar a situação e seguir em frente sem fazer alarde. Vou ligar para Madame Celeste amanhã para ver se há alguma possibilidade de reparar o vestido ou criar um substituto a tempo. Eu disse. Se isso não for possível, terei que encontrar outro vestido com 3 semanas de antecedência. Isso parece um plano razoável, meu pai disse, claramente aliviado por a conversa estar se movendo para soluções práticas em vez de responsabilidade. E espero que Natalie contribua com quaisquer custos envolvidos na resolução desta situação, acrescentei. O silêncio que se seguiu a essa declaração era pesado de desaprovação. A expressão da minha mãe endureceu e meu pai voltou sua atenção para o jornal. Acho que você está sendo vingativa, minha mãe disse finalmente. Punir Natalie financeiramente quando ela já está lutando não vai consertar seu vestido. Isso só vai criar mais problemas para esta família. Ela criou o problema. Eu apontei. Não estou punindo-a ao esperar que ela ajude a resolvê-lo. Sabe, ela não tem dinheiro para isso. Minha mãe disse. Você está pedindo algo que ela não pode fornecer, o que o torna cruel em vez de justo. A conversa estava dando voltas, com meus pais reformulando consistentemente a responsabilidade como crueldade e as consequências como expectativas irracionais. Percebi que nenhuma quantidade de evidência ou argumento lógico mudaria a perspectiva deles. Vou para casa, eu disse, levantando-me e pegando minha bolsa. Quando Natalie voltar da casa da Carmen, diga a ela que espero ouvir dela diretamente. Não através de você, não através de desculpas, mas diretamente dela. Não faça nada precipitado. Meu pai ligou atrás de mim, enquanto eu ia em direção à porta. Pense no que é melhor para a família. Enquanto eu voltava dirigindo para Riverside, refleti sobre como o que era melhor para a família sempre significou o que era mais conveniente para meus pais e menos perturbador para Natalie. Minhas necessidades e sentimentos nunca foram levados em consideração nesse cálculo. Quando cheguei em casa, Daniel olhou para o meu rosto e me abraçou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Mostrei a ele as fotos e contei a conversa com meus pais. Eles não vão responsabilizá-la, ele disse depois que terminei de explicar. Eles vão continuar dando desculpas até que você desista e deixe para lá. Eu sei, eu disse. Mas eu não posso, simplesmente, deixar isso passar. Isso não é mais sobre o dinheiro ou mesmo sobre o vestido. Isso é sobre se estou disposta a aceitar ser tratada dessa forma pela minha própria família. Daniel assentiu, entendendo as implicações maiores. O que você quer fazer? Primeiro, vou ligar para Madame Celeste de manhã para ver quais opções temos. Então, vou documentar tudo e decidir como lidar com Natalie quando ela finalmente aparecer. E se sua família continuar defendendo-a? Olhei para as fotos no meu celular mais uma vez, vendo a destruição sistemática de algo que tinha sido criado especificamente para mim, com amor e arte. Então acho que descobrirei o quanto meus relacionamentos familiares realmente valem, eu disse. Segunda-feira de manhã, liguei para a boutique de Madame Celeste assim que abriram. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava, sabendo que essa conversa determinaria se meu casamento ocorreria como planejado ou se tornaria uma corrida frenética por alternativas. A própria Madame Celeste atendeu o telefone,
seu elegante sotaque francês imediatamente reconhecível. Quando expliquei o que tinha acontecido com meu vestido, o silêncio do outro lado durou tanto que me perguntei se a ligação tinha sido desconectada. Mademoiselle, Cassandra, ela finalmente disse, sua voz carregada de descrença. Você está me dizendo que alguém deliberadamente desfez o vestido que criamos juntas? Sim, eu disse, e enviei a ela as fotos que tinha tirado. Eu o encontrei assim ontem à noite. Minha irmã afirma que foi um acidente, mas como você pode ver pelas fotos, os cortes são deliberados e sistemáticos. Outro longo silêncio se seguiu, enquanto ela presumivelmente revisava as imagens. Quando ela falou novamente, sua compostura profissional havia dado lugar a uma indignação genuína. Isso não é um acidente, ela disse firmemente. Isso é vandalismo da pior espécie. Alguém passou um tempo considerável destruindo este vestido com tesouras de tecido. Veja como a renda foi cortada de forma limpa, como o trabalho de miçangas foi removido com precisão. Isso exigiu habilidade e paciência. Sua avaliação profissional confirmou o que eu já sabia, mas ouvi-la de um especialista foi validante após as tentativas dos meus pais de descartar as evidências. Há alguma possibilidade de repará-lo? Perguntei, embora eu já suspeitasse da resposta. Receio que não, Sherry, ela disse tristemente. A construção deste vestido era muito específica para suas medidas e o padrão da renda. Mesmo que eu tivesse materiais idênticos, o que não tenho, o tempo necessário para recriá-lo seria de vários meses. Seu casamento em 3 semanas. Não. Sim, eu disse, sentindo minhas esperanças esvaírem completamente. No entanto, ela continuou, sua voz se alegrando um pouco. Tenho uma possibilidade. Recentemente, concluí um vestido para outra noiva que infelizmente teve que cancelar seu casamento devido a circunstâncias familiares. É um estilo diferente do seu, mas tem aproximadamente o seu tamanho e poderia ser potencialmente adaptado a tempo. Você gostaria de vê-lo? Marcamos um horário para aquela tarde. Ao desligar o telefone, senti uma mistura de alívio por haver uma possível solução e raiva renovada por eu estar nessa situação em primeiro lugar devido ao egoísmo de Natalie. Antes de ir para o trabalho, decidi coletar mais informações sobre exatamente o que havia acontecido no fim de semana. Liguei para meu primo Trevor, que morava em Willowbrook, e tinha comparecido à festa de Lily com sua família. Trevor sempre foi neutro em conflitos familiares, tornando-o uma fonte confiável de informação. Cassie, eu estava esperando você ligar, ele disse quando atendeu. Aquela festa foi algo e tanto. O que você quer dizer? Perguntei, embora suspeitasse que já sabia. Bem, a fantasia de Lily era incrível, ele disse cuidadosamente. Quer dizer, era linda, mas parecia muito elaborada para a festa de aniversário de 6 anos. As outras crianças estavam usando vestidos de princesa comuns da Target, e Lily parecia que estava indo ao Met Gala. Ele descreveu uma fantasia que claramente foi feita com os materiais do meu vestido de noiva. Renda francesa intrincada formava o corpete. Miçangas pérolas criavam padrões elaborados na saia, e a construção geral era muito além de qualquer coisa disponível em lojas infantis. O detalhe é que, continuou Trevor, quando as pessoas elogiavam Natalie pela fantasia, ela não parava de falar sobre como ela tinha conseguido os materiais de um fornecedor de noivas de alta gama. Ela fazia parecer que tinha conexões especiais na indústria da moda. Esse detalhe era particularmente irritante. Não só Natalie destruiu meu vestido, mas ela estava ativamente levando crédito pela qualidade e artesanato dos materiais que ela tinha roubado. Ela mencionou alguma coisa sobre onde ela realmente conseguiu os materiais? Perguntei. Não especificamente, mas ela postou sobre isso nas redes sociais o fim de semana todo. Você deveria conferir o Instagram dela. Ela documentou todo o processo de criação da fantasia. Depois de desligar com Trevor, fui imediatamente para a conta do Instagram de Natalie. O que encontrei lá me revirou o estômago. Ela postou uma série de stories durante o fim de semana mostrando o processo de criação da fantasia, com vídeos em time-lapse dela cortando e costurando. A prova mais condenatória foi um vídeo que ela postou no sábado de manhã antes da festa. Ele mostrava claramente ela cortando pedaços de renda francesa com tesouras de tecido com a legenda "Quando você tem acesso às coisas boas. Princesa de Y, magia da costura, somente o bem para meu bebê." Outra postagem a mostrava removendo cuidadosamente pérolas individuais de seções com miçangas com a legenda "Miçangas feitas à mão levam uma eternidade, mas valem muito a pena. Atenção aos detalhes, dignado princesa, vida costureira." Ela tinha documentado seu próprio crime e postado para o mundo ver, aparentemente confiante de que eu nunca descobriria ou que minha família a protegeria se eu descobrisse. A postagem final da série mostrava Lily usando a fantasia completa na festa, com uma longa legenda sobre como Natalie tinha trabalhado a noite toda para criar algo mágico para sua filha. A postagem tinha dezenas de comentários elogiando a criatividade e habilidade de Natalie, com várias pessoas perguntando onde ela tinha aprendido técnicas de costura tão avançadas. Eu tirei print de cada postagem e vídeo antes que pudessem ser deletados. A evidência era irrefutável. Natalie não só destruiu deliberadamente meu vestido, mas também se gabou online e levou o crédito pelos materiais caros e pelo artesanato.
Meu telefone tocou enquanto eu salvava os prints. Era minha tia Helen, a irmã mais velha da minha mãe, ligando de Portland. Cassandra, querida, eu acabei de ver a coisa mais perturbadora no Facebook. Ela disse sem preâmbulo. É verdade que Natalie destruiu seu vestido de noiva? Fiquei surpresa que a notícia se espalhou tão rapidamente, mas então me lembrei que vários parentes tinham estado na festa e provavelmente tinham visto a fantasia em primeira mão. Sim, é verdade, eu disse. Ela o desfez para fazer uma fantasia para a festa de aniversário de Lily. Meu Deus, Helen disse. Eu não podia acreditar quando minha amiga Marta me enviou as fotos da festa. Ela reconheceu o padrão da renda porque tinha admirado seu vestido na minha festa de Natal no ano passado, quando você trouxe amostras de tecido para nos mostrar. Marta era vizinha de Helen, que trabalhava como costureira, e tinha um vasto conhecimento de tecidos de luxo. Seu reconhecimento do padrão de renda específico forneceu uma verificação adicional por especialista do que havia acontecido. Marta disse que a renda naquele traje era definitivamente renda francesa lisa. Provavelmente valendo centenas de dólares por jarda, Helen continuou. Ela não conseguia entender como Natalie poderia pagar por materiais como esses para uma fantasia infantil. Ela não podia, eu disse sombriamente. Ela os roubou do meu vestido de noiva. Helen ficou em silêncio por um momento processando essa informação. Você falou com sua mãe sobre isso? Recitei minha conversa com meus pais na noite anterior, incluindo suas tentativas de caracterizar a destruição como um acidente e sua recusa em responsabilizar Natalie. Isso é um absurdo completo, Helen disse com raiva. Eu vejo Marta trabalhar com tecidos delicados há 30 anos, e ela disse que os cortes nas peças da fantasia eram precisos e deliberados. De jeito nenhum. Isso foi um acidente. Meus pais não querem ouvir isso, eu disse. Eles estão mais preocupados em proteger os sentimentos de Natalie do que em lidar com o que ela realmente fez. Bem, não me surpreende, Helen disse com um suspiro. Sua mãe tem dado desculpas para o comportamento de Natalie desde que ela era uma criança, mas isso cruza uma linha que não pode ser desfeita. Helen prometeu falar com outros membros da família que tinham comparecido à festa para coletar mais informações. Ela também se ofereceu para falar diretamente com minha mãe, embora ambas soubéssemos que isso provavelmente não mudaria nada. Minha próxima ligação foi para Amy, irmã de Daniel, que trabalhava como enfermeira, mas antes tinha estudado design de moda. Enviei-lhe as fotos do meu vestido destruído e pedi a sua opinião profissional. Isso é absolutamente doentio, disse ela depois de analisar as imagens. Quem quer que tenha feito isso sabia exatamente o que estava fazendo. Veja como removeram os bordados. Eles levaram tempo para cortar cada fio individualmente em vez de simplesmente rasgá-lo. E esses cortes no tecido são limpos e medidos. A análise de Amy confirmou o que Madame Celeste já me tinha dito, mas ter múltiplas opiniões de especialistas seria importante se a situação escalasse ainda mais. A coisa mais reveladora, continuou Amy, é que eles claramente priorizaram a preservação da usabilidade dos materiais em vez da preservação do vestido. Se isto tivesse sido um acidente ou uma destruição emocional, veria rasgos irregulares e peças danificadas. Em vez disso, alguém salvou cuidadosamente cada pedaço utilizável de renda e bordado. Naquela tarde, fui ver o vestido de substituição que Madame Celeste tinha sugerido. Era bonito à sua maneira, um design mais simples em seda marfim com bordados subtis, mas não era o vestido com que eu tinha sonhado usar. O estilo era completamente diferente, e embora pudesse ser alterado para me servir, nunca teria o significado pessoal do vestido que tínhamos criado juntas. Lamento imenso que isto lhe tenha acontecido, disse Madame Celeste enquanto prendia as bainhas. Em 30 anos a criar vestidos de noiva, nunca vi tal destruição deliberada do vestido de alguém. Decidi pegar no vestido de substituição, sabendo que o tempo estava a esgotar-se, e eu precisava de garantir algo apropriado para o casamento. As alterações custariam mais $800 e o vestido em si custava $2.200. Não tão caro quanto o meu vestido original, mas ainda assim uma despesa inesperada significativa. Quando cheguei a casa naquela noite, encontrei 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Aparentemente, a notícia sobre as publicações do Instagram tinha chegado a outros membros da família, e as pessoas começavam a fazer perguntas desconfortáveis sobre o que tinha realmente acontecido ao meu vestido. A última mensagem de texto dizia: "Precisamos de conversar. Isto saiu do controle e você está a envergonhar a família com estas acusações." Liguei para Daniel e contei-lhe tudo o que tinha descoberto. Ele ouviu em silêncio enquanto eu narrava as provas das redes sociais, as opiniões dos especialistas e as crescentes tentativas da minha família de controlar a narrativa. "Então, agora você está a envergonhá-los?" perguntou ele. "Não a Natalie, que se documentou a destruir o seu vestido e o publicou online. Aparentemente, a minha reação é o verdadeiro problema", disse eu. "Não o que causou a reação, em primeiro lugar." "Você vai ligar de volta para sua mãe?" Olhei para o meu telemóvel, onde outra mensagem de texto acabara de aparecer.
Natalie está muito chateada com estes rumores. Você precisa de parar de espalhar mentiras sobre a sua irmã. Sim, disse eu. Acho que é hora de ter uma conversa muito direta sobre o que realmente aconteceu e o que espero que eles façam a respeito. A fase de investigação forneceu-me provas irrefutáveis das ações deliberadas de Natalie e da vontade da minha família de ignorar factos óbvios para protegê-la. Agora era hora de escalar as consequências e ver se algo poderia forçá-los a reconhecer a verdade. Retornei à chamada da minha mãe na terça-feira à noite, preparando-me para o que eu sabia que seria uma conversa difícil. Quando ela atendeu, a sua voz estava tensa com uma frustração mal contida. Cassandra, esta situação saiu completamente do controlo, disse ela sem qualquer saudação. Metade da família está a ligar-me a fazer perguntas sobre o seu vestido e Natalie está fora de si de preocupação com estas acusações que você está a espalhar. Eu não estou a espalhar acusações, disse eu calmamente. Estou a dizer às pessoas o que realmente aconteceu quando elas perguntam. Natalie documentou tudo no Instagram ela própria. Essas publicações foram tiradas de contexto. Natalie estava apenas entusiasmada com a fantasia que fez para lá. Lily. Ela nunca disse nada sobre usar os materiais do seu vestido. Ela não precisou de o dizer explicitamente. As provas falam por si, respondi. Várias pessoas confirmaram que a renda e os bordados desse fato vieram do meu vestido de noiva. Houve uma longa pausa antes de a voz da minha mãe se suavizar num tom mais conciliador. Olha, querida, acho que todos precisamos de dar um passo atrás e focar-nos no que é realmente importante aqui. O seu casamento é daqui a 2 semanas e meia, e este drama familiar está a tirar o brilho do que deveria ser um tempo feliz. Esta mudança de abordagem apanhou-me de surpresa. Ao longo da nossa infância, a minha mãe tinha 2 modos ao lidar com conflitos. Defesa agressiva de Natalie ou retirada estratégica quando as provas se tornavam avassaladoras. Parecia que ela estava a entrar no modo de retirada. Tenho pensado nesta situação o dia todo, continuou ela, e percebi que talvez não tenhamos sido tão prestáveis como deveríamos ter sido. Isto deve ser muito estressante para você, ter que encontrar um novo vestido tão perto do seu casamento. O reconhecimento parecia estranho vindo de alguém que tinha passado o dia anterior a descartar as minhas preocupações como materialismo e drama. Permaneci cautelosa, sentindo que isto poderia ser uma tática de manipulação em vez de um reconhecimento genuíno do problema. Tem sido estressante, concordei. Mas seria muito menos estressante se a Natalie admitisse o que realmente fez e assumisse alguma responsabilidade por consertar isso. Bem, é sobre isso que quero falar com você. Minha mãe disse. Falei com a Natalie esta manhã e ela está disposta a encontrar-se com você para discutir esta situação. Ela quer esclarecer as coisas e encontrar uma maneira de fazer as pazes entre vocês duas. Fiquei imediatamente desconfiada. O padrão de Natalie era evitar o confronto direto sempre que possível, especialmente quando ela estava claramente errada. O facto de ela estar subitamente disposta a encontrar-se sugeria que a minha mãe a tinha pressionado ou que tinham elaborado alguma estratégia para gerir a situação. O que exatamente ela quer discutir? Perguntei. Ela quer explicar o seu lado do que aconteceu e esperançosamente chegar a algum tipo de entendimento. Minha mãe disse: Acho que você vai descobrir que a situação não é tão preto no branco como você acredita que seja. A frase, o seu lado do que aconteceu, foi reveladora. Sugeria que mesmo agora, eles estavam a tratar isto como um mal-entendido entre 2 partes iguais, em vez de reconhecer que uma pessoa tinha destruído a propriedade de outra pessoa. Quando ela quer se encontrar? Perguntei. Que tal este fim de semana? Poderíamos todos jantar juntos em casa, como fazíamos. Natalie e Lily estarão aqui novamente. Então, seria uma boa oportunidade para todos conversarem. A ideia de um jantar de família para resolver esta crise parecia surreal, mas eu estava curiosa para ver qual seria a explicação de Natalie. Eu também queria observar se ela admitiria o que tinha feito quando confrontada diretamente com as provas que tinha reunido. Certo, disse eu, mas quero o Daniel comigo. Claro, disse minha mãe rapidamente. Isto afeta os 2, por isso ele deve definitivamente fazer parte da conversa. Concordámos em jantar no sábado à noite. Depois de desligar, liguei para Daniel para o pôr a par do plano. Você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou ele. Parece que eles estão a armar algum tipo de intervenção onde todos se juntam para te fazer aceitar a versão deles dos eventos. Talvez, disse eu. Mas quero ver se a Natalie realmente admitirá o que fez quando for forçada a discuti-lo cara a cara. E quero que eles vejam que eu não vou recuar só porque eles se sentem desconfortáveis com as consequências. O resto da semana passou tranquilamente. Concentrei-me em finalizar outros detalhes do casamento e em tentar não pensar no confronto iminente.
Madame Celeste ligou para confirmar que as alterações no meu vestido de substituição estavam a decorrer dentro do prazo, e eu consegui encontrar sapatos e acessórios que funcionariam com o novo vestido. Chegou o sábado, com um tempo invulgarmente fresco, para o final de setembro. Daniel e eu fomos para Willowbrook juntos, ambos tensos com o que estava por vir. Ao entrarmos na entrada da garagem dos meus pais, notei que o carro da Natalie estava lá, juntamente com um veículo que eu não reconhecia. Parece que eles podem ter trazido reforços, observou Daniel. Fomos recebidos à porta pelo meu pai, que parecia mais envolvido do que o habitual. Ele apertou a mão de Daniel calorosamente e fez uma pequena conversa sobre o tempo e a viagem de Riverside. Este nível invulgar de esforço social sugeria que ele tinha sido treinado para ajudar a criar uma atmosfera positiva. Na sala de estar, encontramos Natalie sentada no sofá com Lily a brincar calmamente por perto. Natalie parecia nervosa, mas não particularmente culpada ou arrependida. A sua amiga Carmen também estava lá, presumivelmente para apoio moral. Olá, Cassie, disse Natalie, levantando-se para me dar um abraço hesitante. Obrigada por ter vindo. Sei que tem sido um momento difícil para todos. A formulação era cuidadosa e não comprometedora, reconhecendo a dificuldade sem aceitar a responsabilidade por causá-la. Retribuí o abraço brevemente, mas mantive-me na defensiva. Minha mãe movimentava-se servindo bebidas e aperitivos, claramente a trabalhar arduamente para manter uma atmosfera festiva. Ela tinha preparado todas as minhas comidas favoritas da infância, o que parecia tanto um gesto de amor como uma tentativa de manipulação emocional. Então, o meu pai disse: depois de todos se terem acomodado com as bebidas, acho que todos queremos encontrar uma maneira de superar esta situação infeliz e focar-nos no próximo casamento. A palavra infeliz pareceu-me uma descrição particularmente inadequada de destruição. Deliberada, mas decidi deixar Natalie falar primeiro antes de desafiar a moldura deles. Quero começar por dizer o quanto sinto muito pelo seu vestido, disse Natalie, olhando diretamente para mim. Sei o quanto ele significava para você e sinto-me péssima com o que aconteceu. Este foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu tinha ouvido dela, embora ainda fosse cuidadosamente formulado para evitar admitir má conduta deliberada. Pelo que exatamente você se desculpa? Perguntei. Natalie olhou para minha mãe antes de responder. Desculpe por ter retirado materiais do seu vestido sem pedir permissão. Eu estava desesperada para fazer algo especial para a festa da Lily, e tomei uma má decisão no calor do momento. A admissão foi parcial, mas significativa. Ela tinha reconhecido ter retirado materiais do meu vestido, o que contradizia as alegações anteriores sobre acidentes e desfiamento. No entanto, ela ainda o estava a caracterizar como uma falha momentânea de julgamento, em vez da destruição calculada que as provas mostravam claramente. Então, você está a admitir que cortou deliberadamente o meu vestido? Insisti. Peguei em algumas peças que pensei que você não sentiria falta, disse ela cuidadosamente. Eu nunca tive a intenção de arruinar o vestido todo. Pensei que poderia apenas pegar em pequenas secções, e você nunca notaria. Esta versão dos acontecimentos estava mais próxima da verdade do que qualquer coisa que ela tinha admitido anteriormente, mas ainda minimizava a extensão da destruição e sugeria que tinha sido mais limitada do que realmente foi. Natalie, disse eu, tirando o meu telemóvel para lhe mostrar as fotos. Olha para estas imagens. Estas não são pequenas secções que você não sentiria falta. Você cortou um terço inteiro da saia, removeu uma manga completa e tirou todos os bordados. Como você pôde pensar que eu não notaria isto? Natalie olhou para as fotos com o que parecia ser choque genuíno, como se estivesse a ver a extensão total do dano pela primeira vez. Por um momento, eu perguntei-me se ela tinha estado tão focada na criação do fato que não tinha processado completamente o que estava a fazer ao meu vestido. Eu estive a trabalhar nisso durante vários dias, disse ela lentamente. Acho que não percebi o quanto tinha tirado até que tudo estivesse pronto. Carmen falou pela primeira vez. Ela estava realmente estressada com a festa, disse ela. Lily tinha o coração posto numa fantasia de princesa elaborada, e Natalie não tinha dinheiro para o tipo de vestido que Lily queria. Ela ficou acordada a noite toda a trabalhar nisso. A explicação de Carmen soou ensaiada, como se tivessem discutido previamente como apresentar aquela situação. Reforçava também a narrativa de que as ações de Natalie eram motivadas por uma devoção parental compreensível e não por egoísmo ou malícia. Eu entendo querer fazer algo especial para a Lily, disse eu, mas eu disse-lhe especificamente que não podia usar nenhuma parte do meu vestido. Concordou em encontrar outra solução e depois agiu pelas minhas costas e fê-lo, de qualquer forma. Eu sei, disse Natalie, com os olhos a começarem a marejar. Eu errei ao fazer isso. Eu estava apenas tão sobrecarregada e não estava a pensar claramente. A minha mãe inclinou-se da sua cadeira. O importante é que a Natalie reconhece que cometeu um erro e quer corrigi-lo, disse ela. Temos todos estado a discutir como avançar construtivamente. O que é que tinha em mente?
perguntou Daniel, falando pela primeira vez desde que a conversa começou. Bem, disse o meu pai. Sabemos que substituir o vestido não é financeiramente realista para a Natalie agora, mas falámos de outras formas de ela poder contribuir para corrigir esta situação. Natalie assentiu entusiasticamente. Eu quero ajudar no teu casamento da forma que puder, disse ela. Posso fazer as decorações, ou ajudar na montagem, ou no que precisares. Eu só quero mostrar-te que estou realmente arrependida e que quero apoiar o teu dia especial. A oferta pareceu inadequada, dada a magnitude do que tinha acontecido, mas havia algo de apelativo na possibilidade de superar este conflito sem uma guerra familiar contínua. Eu estava exausta do estresse da semana passada e tentada pela perspectiva de me concentrar em preparativos positivos para o casamento, em vez de continuar a discutir. Isso é muito generoso, disse Daniel diplomaticamente, embora eu pudesse dizer pelo tom dele que ele não estava particularmente impressionado com a oferta. E estávamos também a pensar, acrescentou minha mãe, que talvez esta possa ser uma oportunidade para vocês, raparigas, reconstruírem a vossa relação. Vocês afastaram-se ao longo dos anos e talvez trabalhar juntas nos preparativos do casamento possa ajudar-vos a reconectar. A sugestão de que esta crise pudesse de alguma forma tornar-se uma experiência de união era típica da abordagem da minha mãe aos problemas familiares. Ela procurava consistentemente formas de reinterpretar conflitos como oportunidades de crescimento, em vez de abordar as questões subjacentes que os causavam. Lily tinha estado a brincar em silêncio durante toda esta conversa, mas de repente olhou para mim com os olhos brilhantes. Tia Cassie, gostaste do meu vestido de princesa? A mamã trabalhou muito para o deixar bonito. A pergunta inocente da minha sobrinha de 6 anos atingiu-me mais do que qualquer uma das explicações dos adultos. Lily não fazia ideia de que o seu belo fato tinha sido criado destruindo algo precioso para mim. No mundo dela, a mãe dela tinha simplesmente trabalhado arduamente para fazer feliz. É muito bonito, querida, disse eu, honestamente. A tua mamã é muito talentosa a cozer. O rosto de Natalie iluminou-se com este reconhecimento, e eu pude ver, lá interpretá-lo, como perdão ou aceitação do que tinha acontecido. Então, o que é que achas? Perguntou a minha mãe. Podemos deixar isto para trás e concentrar-nos em tornar o teu dia de casamento especial? Olhei em volta da sala para minha família, todos a observarem-me expectantes. Tinham conseguido recontextualizar a conversa de responsabilidade por um erro para a minha vontade de aceitar a sua oferta de paz e seguir em frente. A pressão para dizer sim era enorme. E uma parte de mim desejava desesperadamente acreditar que isto poderia realmente funcionar. Preciso de pensar nisso, disse eu finalmente. Isto foi muito para processar, e eu quero discuti-lo com o Daniel antes de tomar qualquer decisão. Claro, disse o meu pai. Leva todo o tempo que precisares. Só queremos que saibas que estamos todos empenhados em corrigir isto. Enquanto voltávamos para Riverside, Daniel e eu discutimos as revelações da noite. Natalie tinha admitido ter levado deliberadamente materiais do meu vestido, o que era mais do que eu esperava. A sua oferta de ajudar nos preparativos do casamento mostrava algum reconhecimento de que ela precisava de fazer reparações. Mais importante ainda, o encontro familiar tinha sido relativamente civilizado, sem as habituais discussões defensivas e ataques pessoais. O que é que estás a pensar? Perguntou Daniel enquanto entrávamos no nosso complexo de apartamentos. Estou a pensar que talvez deva aceitar a vitória, disse eu. Ela admitiu o que fez. Ela pediu desculpa e eles estão a oferecer-se para ajudar a compensar. Talvez continuar a discutir não valha ao stress. E achas que isto resolve tudo? Considerei a sua pergunta cuidadosamente. Não, não resolve tudo. Mas talvez resolva o suficiente para que possamos seguir em frente sem isto a pairar sobre o nosso casamento. Naquela noite, deitei-me acordada a pensar se aceitar o pedido de desculpa e a ajuda de Natalie seria a resposta madura e perdoadora, ou simplesmente permitir um comportamento que inevitavelmente se repetiria no futuro. A perspectiva de paz familiar era apelativa, mas algo na noite ainda parecia incompleto e insatisfatório. No domingo de manhã, tinha-me convencido de que dar a Natalie uma oportunidade de fazer reparações era a coisa certa a fazer. Liguei para minha mãe e disse-lhe que estava disposta a aceitar o acordo proposto. Oh, Zó, querida, isso é maravilhoso, disse ela, com alívio evidente na sua voz. Acho que estás a fazer a escolha certa. A família é tão importante, e guardar ressentimentos só magoa a todos. Concordamos que Natalie viria a Riverside no fim de semana seguinte para ajudar nas tarefas de preparação do casamento, e eu comecei a sentir-me cautelosamente otimista de que poderíamos realmente deixar esta crise para trás. Mal sabia eu que a revelação mais chocante ainda estava para vir. No fim de semana seguinte, Natalie veio a Riverside como planeado para ajudar nos preparativos do casamento. Passei a semana a convencer-me de que aceitar a sua ajuda era a coisa madura a fazer, e que talvez esta crise pudesse realmente fortalecer a nossa relação. Daniel permaneceu cético, mas concordou em dar-lhe uma oportunidade de provar a sua sinceridade. Natalie chegou no sábado de manhã com Lily,
trazendo um grande saco de material de artesanato e com uma expressão que parecia genuinamente arrependida. Ela abraçou-me calorosamente e começou imediatamente a perguntar sobre que tarefas podia ajudar. Trouxe tudo o que podia precisar para as decorações, disse ela, desempacotando fitas, flores e várias ferramentas de artesanato. E tenho estado a ver tutoriais no YouTube a semana toda para aprender novas técnicas. Eu realmente quero tornar isto especial para ti. O seu entusiasmo parecia genuíno, e eu encontrei-me a relaxar ligeiramente enquanto trabalhávamos juntas em arranjos de centros de mesa para as mesas da recepção. Lily brincava em silêncio com os seus livros de colorir, mostrando ocasionalmente as suas obras de arte e recebendo elogios de ambas. Isto é até divertido, admitia Danielle durante uma pausa, enquanto Natalie estava lá fora com Lily. Ela está realmente a tentar, e ela tem boas intuições criativas. Fico feliz que esteja a correr bem, disse ele, embora eu pudesse dizer que ele ainda estava a reservar julgamento. Só não baixes completamente a guarda. No domingo à tarde, estávamos a montar caixas de lembranças quando o telemóvel de Natalie tocou. Ela olhou para o identificador de chamadas e o seu rosto mudou imediatamente, tornando-se tenso e preocupado. Preciso de atender isto, disse ela, entrando na casa de banho para ter privacidade. Eu podia ouvir a sua voz através das finas paredes do apartamento, embora não conseguisse distinguir palavras específicas. O tom era claramente argumentativo, com a voz de Natalie a subir e a descer no que soava como explicações defensivas. Quando ela saiu 15 minutos depois, parecia abalada e chateada. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela se sentava novamente à mesa de artesanato. Está tudo bem? Perguntei. Só um drama com a Carmen, disse ela desdenhosamente. Nada importante. Mas o seu comportamento tinha mudado completamente. Ela estava distraída e nervosa, verificando frequentemente o telemóvel e parecendo ter dificuldade em concentrar-se nas tarefas em mãos. Quando Lily lhe fez uma pergunta simples sobre se podiam parar para um gelado no caminho para casa, Natalie respondeu-lhe com uma aspereza incomum. Podes dar-me 5 minutos de paz? Disse ela asperamente. Estou a lidar com coisas importantes agora. O rosto de Lily enrugou-se e eu movi-me imediatamente para consolar a minha sobrinha, lançando a Natalie um olhar questionador. Apesar de todos os defeitos de Natalie, ela tinha sempre sido paciente e amorosa com a sua filha. Desculpa, disse Natalie rapidamente, parecendo perceber como tinha soado. Mamã está só um pouco estressada agora, bebê. Vamos definitivamente comer gelado. Elas foram-se embora mais cedo do que o planeado, com Natalie a alegar que Lily estava a ficar cansada e mal-humorada. Enquanto arrumavam as suas coisas, Natalie parecia ansiosa por escapar, evitando conversas prolongadas e recusando a minha oferta para ficarem para jantar. Obrigada por me deixares ajudar, disse ela, enquanto se dirigiam para a porta. Espero que as decorações fiquem lindas para o teu grande dia. Depois delas partirem, Daniel e eu terminámos as caixas de lembranças sozinhos. A atmosfera parecia estranha e instável após a súbita mudança de humor de Natalie, mas tentei concentrar-me nos aspectos positivos do fim de semana. Ela realmente ajudou muito, disse eu enquanto limpávamos o material de artesanato. E as decorações ficaram ótimas. Talvez isto vá mesmo funcionar. Na noite de segunda-feira eu estava no trabalho até tarde a terminar um projeto quando o meu telemóvel tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome de Carmen, o que me surpreendeu, pois raramente falávamos diretamente. Cassandra, preciso de falar contigo sobre algo importante, disse ela sem preâmbulo. A sua voz soava tensa e chateada. Ok, disse eu, imediatamente alerta. O que se passa? É sobre a Natalie e o que realmente aconteceu com o teu vestido, disse ela. Eu não consigo guardar este segredo mais tempo, especialmente depois de ver o quão arduamente estás a tentar perdoá-la e seguir em frente. O meu coração começou a acelerar. O que queres dizer? A história que ela te contou sobre ter levado materiais no calor do momento não foi o que realmente aconteceu. Carmen disse que planeou tudo com semanas de antecedência. Sentei-me pesadamente na cadeira do meu escritório, sentindo como se o chão estivesse a ceder sob mim. Do que é que estás a falar? Ela veio ter comigo cerca de um mês antes da festa da Lily, furiosa com o teu noivado e com os planos do casamento, explicou Carmen. Ela dizia constantemente que não era justo que tu tivesses este casamento perfeito enquanto a vida dela estava a desmoronar-se. Ela estava obcecada com o teu vestido especificamente. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Tudo o que tínhamos discutido durante o fim de semana, todo o progresso que eu achava que tínhamos feito, tinha sido construído sobre outra camada de mentiras. Ela disse-me que tinha visto o teu vestido pendurado no armário dos teus pais e que a fazia sentir-se doente olhar para ele, continuou Carmen. Ela disse que tu não merecias algo tão bonito quando já tinhas tudo o resto a teu favor. Ela disse-te que planeava destruí-lo? Perguntei, temendo a resposta. Não exatamente, disse Carmen, mas ela falava constantemente sobre como ia garantir que a Lily tivesse o fato de princesa mais incrível de sempre, custasse o que custasse.
E ela fez comentários sobre como algumas pessoas precisavam de aprender que não podiam ter tudo o que queriam. Senti-me fisicamente doente enquanto processava esta informação. O fim de semana de ajuda nos preparativos do casamento, o aparente remorso, o jantar familiar onde ela tinha pedido desculpa, tudo tinha sido encenado enquanto ela conhecia a verdade completa sobre as suas ações premeditadas. Por que me estás a dizer isto agora? Perguntei, porque ela ligou-me ontem em pânico, disse Carmen. Ela estava aterrorizada que eu fosse contar-te a verdade sobre o que ela disse antes da festa. Ela passou 20 minutos a tentar convencer-me a manter a história de que foi uma decisão de última hora. Isto explicava o estranho comportamento de Natalie após a chamada telefônica no domingo. Ela estava preocupada que o seu plano estivesse a desmoronar-se e que eu estivesse prestes a descobrir a extensão do seu planeamento e engano. Há mais, disse Carmen relutantemente. Ela também me disse que estava a planear isto há semanas como vingança pelo que ela chamou de anos em que tu tinhas tudo enquanto ela não tinha nada. Ela disse que você precisava experimentar a decepção pela primeira vez na vida. A malícia por trás dessas palavras era de tirar o fôlego. Não se tratava de tornar a festa da Lily especial ou mesmo de desespero financeiro. Era crueldade deliberada, planejada para me ferir em um dos momentos mais importantes da minha vida. Ela se gabou de como havia estudado meu vestido cuidadosamente em várias visitas para descobrir a melhor maneira de salvar os materiais. Carmen continuou. Ela até pesquisou o valor da renda e dos bordados online para saber exatamente o que estava levando. O nível de premeditação era surpreendente. Natalie não tinha apenas destruído meu vestido em um momento de mau julgamento. Ela havia realizado o reconhecimento, planejado sua abordagem e calculado o impacto financeiro de suas ações. Eu deveria ter te contado antes, disse Carmen. Mas Natalie me convenceu de que te contar apenas causaria mais drama familiar e não mudaria nada, já que o vestido já estava arruinado. Percebi agora que isso estava errado. O que te fez decidir me contar agora? Perguntei. Te ver neste fim de semana, tentando tanto reconstruir seu relacionamento com ela, disse Carmen, e saber que ela estava sentada ali aceitando seu perdão enquanto planejava nunca te contar a verdade. Isso me deu ânsia de ver. Depois que desliguei com Carmen, sentei-me em meu escritório vazio, sentindo-me completamente entorpecida. Tudo o que eu pensei que sabia sobre a situação estava errado. O aparente remorso de Natalie havia sido uma performance calculada. Sua disposição em ajudar com os preparativos do casamento foi motivada pela culpa por suas mentiras, não por um desejo genuíno de se redimir. Mais importante, suas ações não haviam sido resultado de estresse ou mau julgamento. Elas haviam sido vingança planejada e deliberada por injustiças percebidas que existiam apenas em sua imaginação. Liguei para Daniel e pedi que ele me encontrasse no escritório. Quando ele chegou, contei tudo o que Carmen me disse. Ele ouviu sem interrupção, sua expressão se tornando mais sombria a cada nova revelação. Então, o jantar em família, o pedido de desculpas, o fim de semana ajudando com as decorações. Tudo isso foi encenado enquanto ela sabia que havia planejado deliberadamente destruir seu vestido, disse ele quando terminei. Exatamente, eu disse. Ela sentou ali aceitando meu perdão por algo que ela disse ter sido um erro, sabendo que na verdade era vingança premeditada. O que você vai fazer? Pensei cuidadosamente sobre essa pergunta. O fim de semana me deu esperança de que poderíamos superar essa crise e reconstruir algum tipo de relacionamento. Agora, eu sabia que essa esperança havia se baseado em mentiras fundamentais sobre as motivações de Natalie e seu nível remorso. Vou confrontá-la com essas informações, eu disse. E vou contar aos meus pais exatamente que tipo de pessoa eles têm protegido. Tem certeza que quer fazer isso? Sabe, eles só vão dar mais desculpas. Talvez, eu disse, mas eles merecem saber quem eles realmente estão defendendo. E eu mereço parar de fingir que isso pode ser consertado com projetos de artesanato e jantares em família. Na terça-feira de manhã, liguei diretamente para Natalie. Ela atendeu no primeiro toque, sua voz animada e alegre. Cassie, eu tive um ótimo fim de semana. Mal posso esperar para ver como tudo ficará lindo no seu casamento. O falso calor em sua voz, sabendo o que eu agora sabia sobre seus verdadeiros sentimentos e motivações, era quase insuportável. Conversei com Carmen ontem, eu disse sem preâmbulo. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Quando Natalie finalmente falou, sua voz havia perdido toda a sua alegria artificial. O que ela te disse? Ela perguntou baixinho. Tudo o que eu disse sobre como você planejou isso semanas antes, sobre como você disse que eu precisava experimentar decepção, sobre como você pesquisou o valor dos materiais do meu vestido antes de destruí-lo. Outro longo silêncio. Eu podia ouvir Natalie respirando do outro lado da linha, presumivelmente tentando descobrir como responder por ter sido pega em uma mentira tão elaborada. Carmen não sabe do que está falando. Natalie disse finalmente. Ela tem ciúmes do nosso relacionamento e está tentando criar problemas entre nós. A imediata evasiva para atacar a credibilidade de Carmen era previsível, mas ainda assim furiosa.
Mesmo quando pega com evidências irrefutáveis, o instinto de Natalie era mentir e manipular em vez de aceitar a responsabilidade. Então, você está dizendo que Carmen inventou conversas detalhadas sobre seu planejamento e motivações? Perguntei. Estou dizendo que ela está exagerando coisas que eu disse quando estava chateada, Natalie disse. Você sabe como as pessoas podem distorcer palavras para fazê-las parecer piores do que foram ditas? E quanto ao seu comentário de que eu precisava experimentar decepção pela primeira vez na vida? Eu nunca disse isso, Natalie disse firmemente. Carmen está mentindo se ela te disse que eu disse isso. A disposição de continuar mentindo mesmo quando confrontada com citações específicas era notável. Natalie estava preparada para manter sua decepção indefinidamente em vez de admitir a verdade sobre suas ações e motivações. Acho que terminamos aqui, eu disse. Não me contate novamente, a menos que você esteja pronta para dizer a verdade sobre o que realmente fez e por que o fez. Cassie, espere, ela disse desesperadamente. Não deixe Carmen destruir o que construímos neste fim de semana. Estávamos finalmente nos aproximando de novo. Não estávamos nos aproximando, eu disse. Você estava encenando remorso enquanto planejava nunca me contar a verdade. Isso não é um relacionamento. Isso é manipulação. Desliguei antes que ela pudesse responder e imediatamente liguei para meus pais para solicitar outra reunião familiar. Era hora de apresentar a eles a verdade completa sobre a filha de ouro deles e ver se algo poderia penetrar em sua cegueira voluntária. Na noite de quarta-feira, sentei-me em frente aos meus pais e Natalie na mesma mesa da cozinha onde havíamos realizado nossa reunião familiar anterior. Desta vez, no entanto, a atmosfera era completamente diferente. Meus pais pareciam desconfortáveis e defensivos, enquanto Natalie parecia genuinamente assustada pela primeira vez, desde que todo esse pesadelo começou. Passei o dia anterior me preparando para esse confronto, organizando todas as evidências que havia reunido. Carmen concordou em se juntar a nós por telefone para corroborar seu relato do pré-planejamento de Natalie. Eu também tinha capturas de tela de opiniões de especialistas de Madame Celeste, Marta, a costureira, e Amy, a irmã de Daniel, todas confirmando que a destruição do vestido havia sido deliberada e calculada. Pedi esta reunião porque novas informações vieram à tona sobre o que realmente aconteceu com meu vestido de noiva. Comecei colocando minha pasta de evidências na mesa. Informações que contradizem completamente tudo o que Natalie nos contou durante nossa última conversa. Minha mãe imediatamente se irritou. Cassandra, já resolvemos essa situação. Natalie pediu desculpas. Ela ajudou com os preparativos do seu casamento e todos concordaram em seguir em frente. Por que você está reabrindo feridas antigas? Porque o pedido de desculpas foi baseado em mentiras, eu disse firmemente. Natalie não destruiu meu vestido em um momento de mau julgamento ou desespero. Ela o planejou semanas antes como vingança deliberada contra mim. O rosto de Natalie ficou branco, mas ela rapidamente se recompôs. Isso não é absolutamente verdade, ela disse. Não sei quem encheu sua cabeça com essas ideias, mas elas são completamente falsas. Carmen vai te contar pessoalmente, eu disse, pegando meu telefone. Foi ela quem me contou sobre suas verdadeiras motivações e planejamento. Liguei para Carmen e coloquei o telefone no viva-voz. Sua voz estava trêmula, mas determinada enquanto ela narrava as conversas que teve com Natalie nas semanas que antecederam a festa de Lily. Ela me disse que estava furiosa com o casamento de Cassandra e que estava cansada de ver sua irmã ter tudo enquanto ela não tinha nada. Carmen disse que mencionou especificamente o vestido várias vezes, dizendo que a deixava enjoada ver algo tão caro pendurado ali quando sua própria vida estava desmoronando. Isso não foi o que eu disse, Natalie interrompeu. Carmen, você está distorcendo minhas palavras. Eu estava apenas desabafando sobre me sentir excluída do planejamento do casamento, não tramando nada. Você me disse que Cassandra precisava aprender que ela não podia ter tudo o que queria. Carmen continuou, ignorando os protestos de Natalie. Você disse que ela precisava experimentar decepção pela primeira vez em sua vida privilegiada. Meu pai parecia genuinamente chocado com essa revelação. Ao longo de nossa infância, ele permaneceu em grande parte passivo durante os conflitos familiares, mas o nível de malícia que Carmen estava descrevendo parecia penetrar em seu distanciamento habitual. Você pesquisou o valor da renda e dos bordados online, acrescentou Carmen. Você me mostrou artigos sobre renda francesa Alençon e quanto custava por metro. Você se orgulhava de quanto dinheiro estava essencialmente roubando. Isso é ridículo, disse minha mãe, mas sua voz carecia de convicção. Carmen obviamente tem algum tipo de rancor contra Natalie. Por que deveríamos acreditar em qualquer coisa que ela diz? Porque tudo o que ela está dizendo é consistente com as evidências, eu disse, abrindo minha pasta. Olhe novamente para as postagens de Instagram de Natalie. Ela não apenas documentou a criação da fantasia, ela se gabou de ter acesso a materiais de alta qualidade. Ela postou vídeos em time-lapse de si mesma cortando a renda com tesouras de tecido. Isso não foi espontâneo. Ela planejou cada etapa. Mostrei a eles as capturas de tela que havia salvado, apontando legendas específicas e carimbos de data, hora que apoiavam o relato de Carmen sobre a premeditação. E aqui está a avaliação profissional de Madame Celeste. Continuei lendo sua declaração escrita.
Citação. A destruição deste vestido exigiu planejamento e habilidade extensos. Alguém passou um tempo considerável estudando a construção para determinar como remover materiais valiosos, causando o máximo de danos à peça geral. Natalie estava respirando pesadamente. Sua compostura finalmente rachando sob o peso das evidências. Vocês estão todos se voltando contra mim, ela disse, lágrimas começando a cair. Eu cometi um erro e me desculpei. Por que isso não pode ser o suficiente? Porque não foi um erro, eu disse. E seu pedido de desculpas foi baseado em uma mentira sobre suas motivações. Você sentou nesta cozinha no fim de semana passado, aceitando meu perdão, sabendo que havia planejado isso como vingança contra mim. Isso não é verdade, Natalie disse desesperadamente. Eu estava desesperada para tornar a festa da Lily especial e tomei uma decisão errada. Todo o resto é apenas pessoas interpretando coisas em comentários inocentes. Minha mãe se inclinou para a frente, ainda tentando proteger Natalie, apesar das evidências crescentes. Mesmo que parte do que Carmen está dizendo seja verdade, isso não muda o fato de que Natalie se sente péssima com o que aconteceu. Ela mostrou remorso genuíno. Ela mostrou? Perguntei. Porque quando a confrontei ontem com as informações de Carmen, sua primeira resposta foi mentir novamente. Ela negou ter dito coisas que Carmen citou diretamente. Mesmo agora, ela ainda não está dizendo a verdade sobre o que fez ou por que o fez. Meu pai falou pela primeira vez desde as revelações de Carmen. Natalie, você planejou isso com antecedência? Ele perguntou diretamente. Natalie olhou ao redor da mesa freneticamente, claramente calculando se poderia manter suas mentiras diante de evidências esmagadoras. Eu pensei em usar um pouco de tecido do vestido da Cassie, ela admitiu lentamente. Mas eu nunca planejei arruinar tudo. Essa admissão parcial foi um progresso, mas ainda minimizou suas ações, e evitou reconhecer as motivações maliciosas que Carmen havia descrito. E quanto ao seu comentário de que eu precisava experimentar decepção, insisti. Eu nunca disse isso, Natalie insistiu. Carmen está exagerando coisas que eu disse quando estava chateada com outras coisas na minha vida. Terminei a ligação com Carmen e abri as avaliações de especialistas que havia coletado. 3 profissionais de moda diferentes confirmaram que seu trabalho no meu vestido foi sistemático e calculado. Eu disse que você não o arruinou acidentalmente enquanto tentava pegar pedaços. Você o desmontou deliberadamente para colher o máximo de materiais valiosos. As evidências são esmagadoras, disse Daniel, falando pela primeira vez. E cada vez que Cassandra apresenta novos fatos, Natalie muda a história o suficiente para dar conta do que não pode mais ser negado. Os mecanismos de defesa da minha mãe estavam a ser ativados em resposta a esta crítica da sua filha favorita. Penso que todos estão a ser muito injustos com a Natalie, disse ela. Ela admitiu que fez escolhas erradas e mostrou um esforço genuíno para se redimir. O que mais querem dela? Quero a verdade. Disse que quero que ela admita que planeou isto como vingança contra mim. Quero que ela reconheça que o seu pedido de desculpas se baseou em mentiras. E quero que ela assuma total responsabilidade pela natureza maliciosa das suas ações. Estão a pedir que ela confesse ser um monstro, disse a minha mãe zangada. Ela não é perfeita, mas não é a vilã que estão a tentar fazê-la parecer. A proteção da Natalie a todo o custo estava tão enraizada na visão de mundo da minha mãe que ela não conseguia reconhecer as evidências, mesmo quando estas eram apresentadas sistematicamente e corroboradas por múltiplas fontes. Olhe para isto objetivamente, disse eu, espalhando todas as evidências na mesa. Temos o testemunho de Carmen sobre premeditação. Temos publicações nas redes sociais que mostram uma execução calculada. Temos opiniões de especialistas que confirmam destruição deliberada. Temos as próprias admissões de Natalie sobre a pesquisa de valores materiais. A partir de que ponto o padrão se torna inegável? O meu pai estudou os documentos que eu tinha espalhado, a sua expressão tornando-se mais preocupada a cada peça de evidência. Isto é muito mais sério do que eu pensava, disse ele em voz baixa. É sério porque foi suposto ser sério, disse eu. Isto não foi um erro ou um mau julgamento. Foi crueldade calculada, concebida para me magoar num dos momentos mais importantes da minha vida. Natalie levantou-se de repente da mesa, o rosto corado de raiva. Muito bem, disse ela em voz alta. Querem saber a verdade? Sim, planeei isto. Sim, fiquei zangada com o vosso casamento perfeito enquanto a minha vida desmoronava. Sim, queria que experimentasses alguma decepção pela primeira vez. A sala ficou completamente em silêncio. Depois de semanas de mentiras, desculpas e admissões parciais, Natalie finalmente confessou a natureza deliberada e maliciosa das suas ações. Estava cansada de te ver ter tudo nas tuas mãos enquanto eu lutava, continuou ela, a voz a subir. O teu emprego perfeito, o teu noivo perfeito, o teu vestido de noiva perfeito. Entretanto, sou uma mãe solteira a viver com os nossos pais, e nem sequer consigo comprar uma fantasia decente para a festa de aniversário da minha filha. A minha mãe parecia chocada.
ouvindo finalmente diretamente de Natalie as motivações vingativas que tinham impulsionado as suas ações. Então sim, estraguei o teu precioso vestido e fico feliz por o ter feito, disse Natalie desafiadoramente. Pela primeira vez na tua vida, tiveste de lidar com algo que não correu como querias. Pela primeira vez, tiveste de experimentar o que o resto de nós passa o tempo todo. A confissão foi tudo o que eu tinha querido ouvir em termos de honestidade, mas a completa falta de remorso foi mais perturbadora do que eu esperava. Natalie não estava a pedir desculpa pelas suas ações. Estava a justificá-las com base na sua percepção de que eu, de alguma forma, tinha tido a vida demasiado fácil. Tu ouves-te a ti mesma? Perguntou Daniel incrédulo. Destruíste deliberadamente algo insubstituível que a tua irmã guardou e prezou. E tens orgulho disso. Tenho orgulho de finalmente me ter defendido, em vez de apenas haver ter tudo enquanto eu não tinha nada. Disse Natalie. O rosto do meu pai estava pálido de choque. Natalie, como podes dizer uma coisa dessas? Como podes ter orgulho de magoar deliberadamente a tua irmã? Porque ela nunca teve de lutar por nada, retrucou Natalie. Tudo lhe cai nas mãos, enquanto o resto de nós tem de lutar por migalhas. A conversa revelou não apenas o que Natalie tinha feito, mas o ressentimento profundamente enraizado e o sentido de direito que tinham motivado as suas ações. Ela acreditava genuinamente que o meu sucesso e felicidade tinham sido de alguma forma roubados dela, e que destruir o meu vestido de noiva era uma vingança justificada por injustiças percebidas. Acho que precisamos de fazer uma pausa, disse a minha mãe, claramente sobrecarregada pelo que acabara de ouvir. Todos estão a dizer coisas de que se podem arrepender. Não me arrependo de nada do que disse, declarou Natalie. Estou farta de fingir que sinto muito por finalmente ter enfrentado a criança dourada da família. Ela saiu da cozinha a correr, deixando o resto de nós sentado em silêncio atordoado. Momentos depois, ouvimos a porta da frente a bater e o seu carro a arrancar na entrada. A minha mãe sentou-se com a cabeça nas mãos, finalmente forçada a confrontar a realidade de quem era realmente a sua filha favorita. O meu pai olhou para as evidências ainda espalhadas pela mesa, processando a magnitude do que Natalie tinha admitido. Eu não fazia ideia que ela se sentia assim, disse a minha mãe em voz baixa. Eu não fazia ideia que ela podia ser tão cruel. Os sinais estavam sempre lá, disse eu gentilmente. Vocês simplesmente escolheram não os ver porque reconhecer. Luz teria sido demasiado doloroso. O que fazemos agora? Perguntou meu pai. Recolhi as minhas evidências e voltei a colocá-las na pasta. Agora sabem a verdade sobre o que aconteceu e por que aconteceu. Disse eu. O que vocês fazem com essa informação é convosco. Enquanto Daniel e eu dirigíamos de volta para Riverside, senti uma estranha mistura de vindicação e tristeza. Finalmente, tinha obtido a verdade e a confissão que queria, mas o custo tinha sido a destruição completa de qualquer possibilidade de um relacionamento genuíno com a minha irmã. Como te sentes sobre o que acabou de acontecer? Perguntou Daniel. Aliviada por a verdade finalmente ter vindo à tona, disse eu, e de coração partido por a minha irmã ser capaz de tal nível de crueldade deliberada. A revelação tinha respondido a todas as minhas perguntas sobre o que tinha acontecido, mas também tinha levantado novas questões sobre como seguir em frente com relações familiares que tinham sido construídas sobre a proteção de alguém que fundamentalmente não estava disposto a assumir a responsabilidade pelas suas ações ou a mostrar remorso genuíno pela dor que causou aos outros. Durante 3 dias após a explosiva confissão de Natalie, não ouvi nada da minha família, sem chamadas, sem mensagens, sem tentativas de suavizar as coisas ou minimizar o que tinha acontecido. O silêncio era ao mesmo tempo pacífico e inquietante, representando a primeira vez na minha vida adulta que um grande conflito familiar não tinha sido imediatamente seguido por pressão para perdoar e seguir em frente. Na manhã de sábado, exatamente uma semana antes do meu casamento, estava a finalizar os planos de assentos quando o meu telemóvel tocou. O identificador de chamadas mostrava um número local desconhecido, que quase não atendi. Olá, aqui é a Madame Celeste. Veio o sotaque francês familiar. Espero que não se importe que eu ligue diretamente, mas aconteceu algo extraordinário. Claro, disse eu, imediatamente preocupada. Está tudo bem com o meu vestido substituto? O vestido está perfeito e pronto para a sua prova final, assegurou-me ela. Mas não é por isso que estou a ligar. Acabei de ter uma manhã muito invulgar e senti que deveria saber imediatamente. Ela fez uma pausa, parecendo reunir os seus pensamentos antes de continuar. Há cerca de 1 hora, uma jovem veio à minha boutique com uma menina. Ela apresentou-se como Natalie, a sua irmã. Disse que queria encomendar-me a recriação do seu vestido de noiva original como surpresa. O meu estômago afundou-se. Depois de tudo o que tinha acontecido, Natalie ainda estava a tentar manipular a situação em vez de aceitar as consequências das suas ações. Ela trouxe fotografias de uma fantasia de criança, continuou Madame Celeste, e perguntou se eu poderia usar essas imagens para reconstruir como o seu vestido tinha ficado antes de ser danificado. Ela parecia bastante desesperada e insistia que o dinheiro não era problema. O que lhe disse? Perguntei.
Eu disse-lhe que recriar o vestido seria impossível em uma semana e que tal projeto custaria significativamente mais do que o vestido original devido ao prazo apertado, disse Madame Celeste. Mas então ela disse algo muito estranho. Esperei, temendo o que estava para vir. Ela disse-me que tinha cometido um erro terrível e destruído seu vestido, mas que tinha todos os materiais dele e podia trazer-los para eu trabalhar. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela ficou muito nervosa e disse que explicaria tudo se eu concordasse em ajudá-la. A audácia era de tirar o fôlego. Natalie estava aparentemente a planear oferecer a Madame Celeste as peças destruídas do meu vestido como matéria-prima para o recriar como se isso, de alguma forma, pudesse desfazer o que ela tinha feito. Fiquei desconfiada, continuou Madame Celeste, porque a sua história não fazia sentido. Se ela tinha os materiais do seu vestido, como é que ele tinha sido danificado? E por que é que ela teria peças dele? Então perguntei-lhe diretamente o que tinha acontecido. O que ela disse? Ela desmoronou-se completamente. Madame Celeste disse que admitiu que tinha cortado o seu vestido para fazer a fantasia da sua filha. Disse que se arrependia profundamente e que queria corrigir o seu erro antes do seu casamento. Fechei os olhos, tentando processar este novo desenvolvimento. Mesmo depois da sua confissão desafiadora à família, Natalie ainda estava a tentar encontrar uma maneira de evitar as consequências plenas das suas ações. Eu disse-lhe que o que ela descreveu não foi um erro, mas destruição deliberada de propriedade alheia. Disse Madame Celeste firmemente. Eu também lhe disse que trazer-me materiais roubados para recriar o vestido me tornaria cúmplice no seu crime. Como ela respondeu a isso? Ela ficou bastante chateada e disse que eu não entendia o quão desesperada ela estava para consertar as coisas consigo. Ela ofereceu-se para me pagar o dobro da minha taxa habitual se eu apenas a ajudasse a surpreender, lá, com um vestido substituto. A conversa com Madame Celeste continuou por mais vários minutos, com detalhes que pintavam um quadro de Natalie em completo colapso emocional, finalmente a compreender a magnitude do que tinha feito à medida que a data do seu casamento se aproximava. Pensei que deveria saber deste encontro, concluiu Madame Celeste, porque sugere que a sua irmã pode estar a planear algum tipo de gesto dramático no seu casamento. Na minha experiência, pessoas que fazem este tipo de ofertas desesperadas muitas vezes têm expectativas irrealistas de que gestos grandiosos resolvam problemas sérios. Depois de agradecer a Madame Celeste e desligar, liguei imediatamente para Daniel para lhe contar este último desenvolvimento. Ela está a perder o juízo, disse ele depois de eu ter contado a conversa. A realidade do que ela fez finalmente está a atingi-la. Mas em vez de assumir a responsabilidade, ela está a tentar encontrar uma solução mágica que fará tudo voltar ao normal. Devo ligar-lhe? Perguntei. Devo dizer aos meus pais o que ela está a tentar fazer? Acho que você deveria deixar as coisas acontecerem, disse Daniel. Ela finalmente está a enfrentar consequências reais pelas suas ações e tentar salvá-la. Delas apenas permitiria mais do mesmo comportamento. Naquela tarde, o meu pai ligou. A sua voz soava cansada e mais velha do que eu me lembrava. Cassie, preciso de te contar o que tem acontecido desde quarta-feira à noite. Disse ele. A tua mãe e eu temos falado muito e tomamos algumas decisões sobre como lidar com esta situação daqui para frente. Ok, disse eu cuidadosamente. Primeiro, devemos um enorme pedido de desculpas a ti, disse ele. Temos protegido a Natalie das consequências das suas ações há tanto tempo que perdemos de vista o quanto de dano estávamos a permitir. O que ela fez ao teu vestido, e mais importante, a atitude dela em relação a isso, abriu-nos os olhos para problemas que deveríamos ter resolvido há anos. Este reconhecimento era mais do que eu alguma vez esperara ouvir do meu pai. Disse-lhe que ela precisa de encontrar outro lugar para morar. Continuou ele. Não podemos continuar a permitir o seu comportamento. E, francamente, precisamos de alguma distância para entender o nosso próprio papel na criação desta situação. Fiquei chocada. Os meus pais nunca tinham estabelecido limites firmes com Natalie. E pedir-lhe para se mudar representava uma inversão completa da sua abordagem habitual. Para onde ela vai? Perguntei. Isso é para ela descobrir, disse o meu pai firmemente. Ela tem 26 anos e uma filha para sustentar. É hora de ela assumir a responsabilidade pela sua própria vida, em vez de esperar que nós a tiremos de todos os problemas. E Lily será sempre bem-vinda aqui, disse ele. Mas a Natalie precisa provar que pode ser uma mãe responsável e uma pessoa decente antes de estarmos dispostos a hospedá-la e apoiá-la novamente. A conversa continuou com meu pai explicando que eles também decidiram não comparecer ao meu casamento, a menos que eu quisesse especificamente a presença deles. Ele disse que entendiam se a presença deles seria um lembrete do drama familiar e que não queriam lançar uma sombra sobre meu dia especial. Eu quero vocês lá, disse eu sem hesitação. Você está finalmente cobrando responsabilidade dela, e eu quero celebrar esse progresso. E a Natalie? Ele perguntou. Ela tecnicamente ainda está convidada, embora eu não consiga imaginar que ela realmente viria depois de tudo o que aconteceu.
Pensei nisso cuidadosamente. Uma parte de mim queria desconvidá-la completamente, mas outra parte estava curiosa para ver se ela apareceria, e se sim, como ela se comportaria. O convite está de pé, disse eu, finalmente. Mas se ela vier, ela precisa entender que este é o meu dia, não uma oportunidade para ela criar mais drama ou tentar alguma grande demonstração de reconciliação. Domingo à noite, exatamente 6 dias antes do meu casamento, Natalie me ligou diretamente. Sua voz estava rouca e trêmula, sugerindo que ela havia chorado extensivamente. Cassie, eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, ela começou, mas preciso te dizer algo importante. Estou ouvindo, eu disse. Eu fui à sua designer de vestidos ontem para tentar encomendar um vestido substituto para você, ela disse. Eu sei que provavelmente foi burrice, mas eu estava desesperada para encontrar alguma maneira de consertar o que eu tinha feito. Eu soube disso, eu disse. Ela me disse que o que eu fiz foi criminoso, Natalie continuou, e que oferecer usar pedaços do seu vestido para recriar a tornaria cúmplice de roubo. Ouvir ela dizer isso me fez perceber o quão sério isso realmente é. Pela primeira vez desde que todo esse suplício começou, Natalie parecia estar começando a entender as implicações completas de suas ações. Eu tenho me dito que era apenas um vestido e que você poderia conseguir outro e que a família deveria se perdoar não importa o que, ela disse. Mas não era apenas um vestido, era? Era algo pelo qual você economizou e sonhou, e eu o destruí de propósito porque estava com ciúmes e com raiva. A admissão foi mais honesta do que qualquer coisa que ela havia dito anteriormente. Mas eu permaneci cautelosa em responder com perdão muito rapidamente. Eu não espero que você me perdoe, ela continuou. Eu nem sei se consigo me perdoar. Mas eu quero que você saiba que finalmente entendi o que realmente fiz. E tenho vergonha da pessoa que fui. O que você vai fazer agora? Eu perguntei. Eu vou sair da casa da mamãe e do papai, ela disse. Eles me pediram para sair, e honestamente, acho que é o certo a fazer. Eu tenho usado o apoio deles como desculpa para evitar crescer e assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Onde você vai ficar? Vou ficar com a Carmen temporariamente enquanto procuro um emprego e um apartamento, ela disse. Ela tem sido uma boa amiga apesar de tudo, e ela está disposta a me ajudar a me reerguer se eu estiver falando sério sobre mudar. A conversa continuou por mais 10 minutos com Natalie delineando planos que soavam mais realistas e responsáveis do que qualquer coisa que eu tinha ouvido dela em anos. Ela aparentemente passou a semana desde sua confissão fazendo uma séria autorreflexão sobre seus padrões de comportamento e o impacto deles nos outros. Eu não irei ao seu casamento, ela disse quando nossa conversa se aproximava do fim. Eu sei que tecnicamente ainda estou convidada, mas acho que minha presença seria apenas uma distração do que deveria ser um dia lindo para você e Daniel. Isso provavelmente é para o melhor, concordei. Espero que um dia eu possa provar a você que sou capaz de ser a irmã que você merece, ela disse. Mas eu entendo que esse dia está longe e pode nunca chegar. Depois que desligamos, senti uma complexa mistura de emoções. Alívio por Natalie finalmente estar aceitando as consequências completas de suas ações. Tristeza por nosso relacionamento ter sido danificado além do reparo imediato e esperança cautelosa de que, talvez com tempo e mudança genuína, pudéssemos eventualmente encontrar um caminho a seguir. Meu dia de casamento chegou com o clima perfeito de outubro e sem drama familiar. Meus pais compareceram e foram genuinamente solidários, focando inteiramente em celebrar Daniel e eu, em vez de gerenciar as necessidades ou emoções de Natalie. O vestido substituto parecia lindo, e embora não fosse o vestido que eu originalmente planejava usar, ele representava algo significativo à sua maneira, minha capacidade de me adaptar e seguir em frente, apesar das tentativas de outros de sabotar minha felicidade. 6 meses depois, Natalie me enviou um cartão com uma mensagem simples. Sinto muito. Estou trabalhando para ser melhor. Espero que você esteja feliz. Ela incluíra uma foto dela em o que parecia ser uma entrevista de emprego, vestida profissionalmente e com uma aparência mais madura do que eu havia há anos. Eu não respondi ao cartão imediatamente, mas o guardei. A cura do nosso relacionamento, se é que acontecesse, exigiria anos de mudança consistente da parte dela, não apenas desculpas e promessas. Mas pela primeira vez desde a infância, eu tinha esperança de que minha irmã pudesse realmente ser capaz de se tornar alguém em quem eu pudesse confiar e respeitar. A experiência me ensinou que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é recusar-se a facilitar o comportamento destrutivo dela, mesmo quando essa recusa causa dor a curto prazo. Também me ensinou que a verdadeira responsabilidade exige não apenas a admissão de erro, mas o entendimento genuíno do impacto e o compromisso sustentado com a mudança. Mais importante, aprendi que minha própria felicidade e bem-estar não dependiam de manter relacionamentos com pessoas que não estavam dispostas a me tratar com respeito e honestidade básicos, mesmo que essas pessoas fossem membros da família que eu amei a vida inteira. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos.
Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.